Carla, eu vou falar pra câmera. Amigos. Amigos Carla, e amigas. Seguinte, hoje a gente começou aprendendo que isso aqui, que é champanhe, não é espumante, você pode tomar nessa taça. Mas a explicação, gente, além de maravilhosa, faz todo sentido. Só que essa é uma das coisas que a gente vai aprender hoje, né? É porque o nosso podcast hoje tá muito legal, com toda certeza, porque a gente vai combinar, gente, dois assuntos que são deliciosos, que é o mundo dos vinhos e o mundo das viagens. Então hoje não é podcast, hoje é aula. Aula! Pega seu caderno, pega sua caneta, espera rodar a vinheta, porque você vai amar o nosso convidado de hoje. Roda a vinheta! Querido Gerson, gente, a gente tá muito feliz que você está aqui. Foi difícil conseguir uma data na agenda desse homem maravilhoso. Cascavelense do vinho. O nome do vinho é ele. Gente, muito obrigado primeiro pelo convite, né? Tô super contente, super lisonjeado também, né? Então, até a gente brindou já aqui com champanhe, né? Mas vamos brindar de novo? Vamos brindar de novo. novo. Ao sucesso do podcast. Sucesso. E muito obrigado pelo convite, cara, e a Bárbara, né? A gente gosta muito de trazer pessoas que gostam de viajar, que gostam de falar sobre viagens, porque às vezes no nosso dia a dia a gente viaja para vários lugares, né, ao longo da nossa vida, mas não tem com quem falar exatamente as coisas que a gente viveu pela correria, enfim. E aqui é o lugar em que a gente pode compartilhar coisas legais com pessoas que querem ouvir efetivamente esses assuntos. Então a gente tá muito feliz porque eu sei que você é uma pessoa viajada, você já rodou esse mundo. Inclusive, gente, eu vou contar depois, não vou falar agora, mas vou contar pra vocês algo que o Gerson tem totalmente influência na minha vida. Toda vez que eu encontro o Gerson, eu conto a mesma história pra ele, mas daqui a pouco eu conto. Gerson, mas antes disso, conta para os nossos telespectadores do mundo, tá? Aqui tem gente de todos os lugares te ouvindo. Quem é você, Gerson? Então vamos lá. Bom, eu sou o Gerson, né? Eu sou médico anestesista. Eu sou formado pela Universidade Estadual de Londrina, UEL, né? E eu fiz a minha especialização ali mesmo em Londrina. E aí, eu resido aqui... Bom, eu sou natural do Paraná, tá? Sim. Gente, então, eu sou de Maringá, nasci em Maringá. E vim para Cascavel desde 94, que eu moro em Cascavel. Assim, já me considero cascavelense, né? Adoro a cidade, adoro as pessoas de Cascavel. E desde 94, eu atuo na área de anestesiologia, né? No Hospital Policlínica de Cascavel. Fazendo parte de um grupo chamado Anestevel, um grupo que já existe há um pouco mais de 40 anos, prestando serviço de anestesia para a cidade. E nesse grupo eu já faço parte já quase 30 anos, 29 anos, né? Desde 94, então já fazem quase 30 anos que eu faço parte do grupo, né? Então, assim, minha rotina de trabalho é hospital, todos os dias, inclusive conheço a Carla até do hospital, nós trabalhamos juntos já no hospital. Hospital regional era já hospital já universitário? Era HU, já era hospital universitário, já era. Porque eu comecei a trabalhar quando era hospital regional ainda. Tá, Bárbara? Pra você ter uma ideia como é que é a coisa, né? E daí, eu e a cara trabalhando... Ele era um neném, gente, ele era um neném. Todo mundo era neném naquela época, né? Não precisa falar, cara. Não precisa entregar essas coisas. Já falei que tô desde 94, eu vou fazendo as contas, já a gente vai chegando, assim, nossa senhora. Eu entrei em 2000 lá, então foi logo depois. Gente, eu fiz faculdade na UniOeste, meu estágio eu fiz todo no HU. E vocês acreditam que eu não lembro da Carla? Porque também o centro cirúrgico foi um trauma na minha vida, então tudo bem. Então é um bloqueio. Mas não lembro. E eu passei lá no ano, eu estudei de 2007 até 2011. 2010 eu tava no centro cirúrgico já. Eu conheci o Gersinho. Gente, porque já tá íntimo, já tomei um gole de champanhe. Mas na verdade. No centro obstétrico. Centro obstétrico, né? Na verdade, você trabalhou no centro cirúrgico também? Trabalhei. Ah, tá. Bastante, porque eu conheci a cara no centro obstétrico. Ah, entendi. Porque o nosso grupo prestou serviço ao HU
no centro obstétrico, né? Então foi lá que eu conheci a Carla. E assim, Gerson, então a vida de um médico é uma vida bastante corrida, cheia de plantões, né? E ainda mais quando você faz parte de uma equipe. Isso facilita você viajar? Isso dificulta você viajar? Como que funciona isso para você se organizar? Porque a gente sabe que o médico saiu, né? Ele tá offline e aí os pacientes ficam. E quem que cuida de tudo isso? Como é que você faz para organizar? Então, como é que você administra a vida de um médico, né? Então, assim, acho que depende muito da especialidade, né, Carla? A minha especialidade, anestesiologia, né? Eu trabalho num grupo, tá? Existem anestesiologistas que trabalham solo, né? Eu trabalho num grupo. Então, dentro de um grupo, você tem essa vantagem, vamos dizer, entre aspas, né? De poder programar férias. Então, a gente distribui as férias entre os membros da equipe. Então, todo mundo consegue usufruir de férias sem grandes preocupações, né? É diferente de um médico que atende o consultório, que tem que suspender as consultas, ou tem, no caso, obstetra, tem as gestantes, tem que programar certinho para não coincidir, né, com o parto, com a cesárea das suas pacientes. Então, no meu caso, em particular, fica um pouquinho mais fácil porque eu consigo me organizar com a minha equipe. Sim. Então, eu tenho meus dias de férias, então ali eu sei que eu vou poder sair tranquilamente. A minha equipe vai estar tocando o serviço normalmente, né? Então, se no meu caso, eu vou dizer, eu sou muito privilegiado de poder me organizar, né? As viagens, minha vida pessoal toda, né? É porque, assim, a gente gosta de perguntar isso, porque nessa cadeira sentaram algumas pessoas que têm uma agenda muito cheia, que nem sempre conseguem viajar em datas flexíveis, e a gente tem curiosidade de saber como é que organiza, porque quem está assistindo a gente, quem está nos ouvindo, talvez fique pensando, eu não viajo porque o meu trabalho não permite, porque eu não consigo me organizar. Mas o que a gente pensa é que estabelecendo uma meta de viagens e organizando, independente da profissão, né? Independente da profissão, é possível organizar. O legal é que, por exemplo, a gente recebeu aqui já, por exemplo, médicos, estudantes de medicina que ainda estão na residência e tudo mais. A gente recebeu o pessoal que trabalha na televisão, então que tem aquele programa diário que tem que estar ali todo dia batendo cartão. Professora, empresária. A Cleo é artista. Então, são as mais distintas profissões e que têm sempre uma paixão em comum, que é a viagem, né? Então a gente gosta muito de saber. E também podcast é isso, né, Gerson? Você pode acostumar, porque eu tenho um podcast que eu adoro perguntar da vida alheia. Inclusive, a espumante que hoje foi o Gerson que trouxe pra gente. Hoje, né? foi um presente. Foi um presente. Não é espumante, aqui eu já tô acostumada, né? A falar espumante, porque aqui a gente só. Né? Primeira vez que temos uma champanhe aqui. Mas, Gerson, você viajando, você já teve que atuar como médico no susto, no avião, assim? Eu acho que quase todo médico já se deparou com essa situação. Ai, assim, Jesus. Não vou dizer todos, né? Mas sempre tem alguém ali dentro do avião que passa mal. Ai, ou no aeroporto, ou no avião. Não vamos dizer em tragédias, mas sempre vai ter alguém ali que exagerou na bebida, na comida, ou está passando mal por algum motivo e faz um atendimento, né? E eu tive que fazer um atendimento dentro do avião em pleno voo, né? Então, eu não vou me lembrar agora qual era o trecho que eu estava fazendo, era um voo internacional. E, de repente, no som, a comissária começa a chamar por um médico, se tem algum médico presente. Já me levantei e me apresentei, né? E, na sequência, ele levantou um outro que foi junto, né? E aí eu perguntei a especialidade dele, e a minha era diferente. Eu falei assim, olha, acho que você tem tá mais acostumado com urgências do que eu. A minha especialidade, eu não costumo atender muita urgência. Então, por favor, faça as honras, né? E graças a Deus não era nada assim muito sério. Então, assim, era uma senhora que estava com muitas conexões, muitas horas de voo já. Ela era hipertensa, teve uma crise hipertensiva, estava com um pouquinho de falta de ar, de ansiedade, né? Eu fiz atendimento. Aliás, é muito legal, viu, pessoal? Essa questão do atendimento no voo. As companhias são super organizadas, né? Eles têm uma caixa de emergência que só abre na presença de médico. Então, ali você tem tudo material, né? Psicotrópicos. Tem tudo. Tem material de intubação, tem tudo ali. Mas ele é lacrado. Então, assim, aí a comissária, a superior dela pede se você realmente é um médico, né? E aí, então, elas liberam a abertura da caixa de emergência. Então, aí você tem acesso às medicações, né? Porque era isso que eu ia te perguntar agora. Porque trabalha na área da saúde, apesar do conhecimento teórico
técnico é importante, mas a gente precisa de muitas ferramentas para executar. Exatamente. Então, assim, você tá no voo, aí alguém passa mal. Não adianta ser médico se você não tem um instrumento, né? Também disse que eu percebi também, o colega que também se levantou, ele também percebi que ele ficou meio receoso. Eu faço só consultório, então se for uma emergência mesmo, eu não vou Vou me ter que sentir, chamar um médico. Eu não vou me sentir à vontade, Mas às não vezes é? entubou um paciente num período quando estava graduando ainda, né? Quando era doutorando. Eu fiz praticamente só auditoria enquanto eu fiz, Exatamente, quando eu atuei como enfermeira. Eu só trabalhei no administrativo, eu não sei o que é pra fazer. Mas a habilidade não basta o título, tem que ter habilidade. Sim. Então a sorte de ter você ali, né? Com certeza. Eu nunca peguei emergência em voo, sério, nunca. Mas eu sempre fico pensando, falei, gente, se acontecer alguma coisa, e aí, né? Será que eu vou ter que fazer alguma coisa aqui também? Porque na falta de um médico, o Aliás, enfermeiro você também tem uma precisa história fazer. super trágica, que não faz muito tempo, um pouquinho antes da pandemia, um casal de amigos meus fazendo uma viagem para o Nordeste. Eles embarcaram em São Paulo, eu acho. Estava indo para, não sei qual cidade do Nordeste, Recife, Salvador. E eles estavam ali naquela configuração de 4 ali, de 2 aqui, aí 2 aqui. E o casal de amigos meus sentado aqui e o casal aqui. O senhor não faz uma parada cardíaca? Decolou o voo, depois de 10 minutos ele fez uma parada cardíaca e ele morreu. Não ele morreu acredito. em voo. Vocês Meu acreditam Deus. nisso? Aí o avião teve que descer, eu não me lembro qual capital, atrasou todo o voo e essa minha amiga do lado presenciando tudo aquilo. Nossa, Você sabe que trauma. Meu Deus morreu do uma céu. pessoa no meu cruzeiro. Eu estava no cruzeiro e faleceu uma pessoa. Aí a gente teve que parar e aí eles retiraram a pessoa e encaminharam aí depois ela e o cruzeiro seguiu. E Bárbara, você faleceu. sabe o que me falaram uma vez? Num dos cruzeiros, eu conversando com um dos funcionários ali, e ele até me confidenciou que em cruzeiro morre muita gente. Não é que morre muita gente, mas não é incomum. Sabe por quê? É porque a vida acontecendo, não é? Não é que tá acontecendo. É porque a gente fica velho, Qual é o cruzeiro. perfil? Exatamente, qual é o perfil do turista de cruzeiro, Carla? É mais Muito idoso, muito pessoa que vai pra grupos beber idosos. E aí tem os exageros mesmo, Aí exageros sai. de comida, exageros de bebida. Então, assim, tem exageros no cruzeiro e é uma parcela de turista. Então, assim, ele me falou, não é incomum a gente ter óbitos em cruzeiro. Logicamente, é abafado, não é divulgado para não alarmar. Claro, né? Mas não é incomum. E é uma coisa assim que eu nunca tinha passado pela minha cabeça, né? Eu falei, que coisa louca, né? E eles têm uma equipe médica bem importante, Tem, né? E eu não tem. sei como foi que Várias nações, multilinguista e tal. Eu não sei como a notícia espalhou lá, mas resumindo, no outro dia, porque daí o cruzeiro que eu fiz, ele saiu de Miami. Então, se eu não me engano, o senhor era um casalzinho, o senhor e uma senhora. E aí saiu o cruzeiro e o senhorzinho morreu. E pelo que eles falaram, gente, eu não sei se essa informação é verídica, mas a senhora despachou o corpo e E vida que segue, né? E vida que E segue. enquanto nós estamos aqui, Mas a vida... toca pra frente. Mas olha, Gente, nos bastidores, o que acontece? A gente não fica sabendo, não é? Mas eu fiquei no cruzeiro. Eu só fiz um cruzeiro até hoje, porque eu sempre fui contra fazer cruzeiro. Você tem parcela de culpa nisso também, já vou contar por quê. Também não gosto de cruzeiro. E daí eu me rendi, mas por questões assim, amigos queriam ir, e daí, vamos pelos nossos amigos, estamos com criança, vamos testar. Achei legal, foi legal. Foi bem uma experiência legal, não foi ruim, não. Mas assim, ainda prefiro bater perna na rua e fazer outras coisas. Mas um sujeito foi preso no navio porque o casal comprou o pacote do cruzeiro, aí eles se separaram, mas eles não queriam perder o cruzeiro. Aí eles foram, só que daí assim, tem boate, tem bebida, tem aquelas coisas todas. E aí a menina... Mas ficaram na mesma cabine? Ficaram. Só que eles estavam separados. E isso daí... nunca dá certo. Não vai, claro que é Não vai a dar fórmula, certo. né? É a fórmula. E aí tem as baladinhas à noite, os bares, enfim. E aí bebe aqui, dança aqui. Ela, né, quis aí também dar uma provocadinha. E aí ficou com um cara na frente deles, brigaram, enfim. Foi todo mundo Tragédia parar. anunciada. Foram todo mundo parar. Ficaram presos um dia por conta disso. Então, o navio tem cadeia. Tem necrotério, tem cadeia. Tem excessos, né? Cruzeiro tem excesso, então você tem essas... Deve ter muita história, né? Nossa. Você conversando com o pessoal ali, com a tripulação, deve ter histórias assim que, olha... Gerson, e deixa eu te fazer uma pergunta. Então, você veio para Cascavel em 94, começou a trabalhar, mas quando foi a sua primeira viagem
assim, ou internacional ou nacional, enfim, mas que você virou um viajante. Você falou, a partir de agora, esse mundão de meu Deus, eu quero conhecer de fio a pavio. Eu acho que é uma resposta que vocês já ouviram várias vezes, principalmente pessoal que é daqui, né? Buenos Aires. Não tem como não ser, não é? Então, assim, foi em Buenos Aires, foi um pouco, assim, foi ainda nos anos 90 eu chegando aqui, sabe? Tinha uma médica do Uruguai, uma radiologista trabalhando aqui, e ela veio porque uma clínica aqui da cidade estava precisando de radiologistas, e ela veio, uma uruguaia. E ela veio para cá, uma menina muito bonita, uma loira bonita, ela parecia europeia, né? E Uruguai, né? Mesmo a Argentina tem essa coisa mais liberal, né? E é engraçado que ela saía à noite sozinha, né? E um certo dia ela me confidenciou, falou, Gerson, eu acho que eles estão me confundindo com outra coisa, porque eu vou sozinha, mas eles fazem umas perguntas estranhas para mim. E eu falei para ela, deixa eu explicar uma coisinha, a gente está no interior do Paraná, então as pessoas não estão acostumadas a mulheres bonitas toda, assim, sozinhas saindo num bar, né? E aí acabamos ficando amigos, porque ela estava sozinha aqui, precisava de companhia, ela gostava de sair muito, né? E um belo final de semana, ela namorava um portenho. Então, ela era uruguaia e eu namorava portenho em Buenos Aires. E um final de semana ela falou assim, Gerson, que tal a gente ir para Buenos Aires conhecer? Meu namorado mora lá, a gente passa um final de semana. Acho que era um feriado de sexta-feira, a gente emendaria quinta, sexta, sábado, domingo. Então, assim, foi a primeira viagem, foi mais alguns amigos, né? E foi a primeira viagem internacional, né? E você imagina, né? Hoje, Buenos Aires é linda, é uma cidade bonita. Agora, você imagina nos anos 90, que estava no apogeu, na glória deles, né? Então, aquela cidade... lógico, eu não tinha ido à Europa nenhuma vez. Então, hoje, conhecendo a Europa, e a Europa bonita, e vendo Buenos Aires dos anos 90, do início dos anos 90, você fala, era uma capital europeia. Então, por isso sempre assim, não sei se a Bárbara é um pouquinho mais nova que a gente, né Carla? Mas era muito comum, assim, as propagandas, assim, de campanhas de turismo, ou tudo relacionado ao sofisticado, né, Carla? Sim. Era Paris, Nova York, Milão, Buenos Aires. Buenos Aires. Sempre Buenos Aires estava no meio de cidades voltadas ao glamour, à sofisticação, né? De tão sofisticada. Ainda é uma cidade sofisticada. Ainda é linda, né? Mas, infelizmente, com todos os problemas políticos e econômicos que o país tem enfrentado nessas últimas décadas, né? Mas, assim, foi Buenos Aires, no início dos anos 90, e aquilo, assim, eu falei, agora é o mundo. Não tem mais volta. Agora é o mundo, Agora é o mundo. Porque você, mesmo sendo Argentina, aqui perto, você entra em contato com uma cultura que é um pouco diferente nossa. A língua é um pouquinho já diferente, né? Se hoje o portunhol que a gente arranha, ou o espanhol é muito comum, lá nos anos 90 talvez não, né? Porque não era comum a gente ir muito para a Argentina, né? Sim. Talvez Paraguai, por causa das compras. Mas mesmo o portunhol que se arranhava ali já soava diferente, né? Você sabe que eu acho muito legal, porque assim, ó, como a gente tem são nossos vizinhos, né? Eles moram aqui do lado, a gente sempre tá lá, porque aqui onde a gente mora, a gente tem condição de sair de Cascavel e jantar na Argentina. Tanto que sábado, amanhã a gente vai almoçar lá pra comemorar o aniversário do meu irmão, porque ele tem que fazer festa durante 3 dias no aniversário dele. Ok. São 140 quilômetros, né? Então assim, é rapidinho pra você ir e voltar. E pra gente lá, a gente tem o hábito de ouvi-los falar. Então a gente ouve eles falar e não é tão difícil de você entender. Mas eu tive em Buenos Aires faz umas 2 semanas e quando você chega ali em Porto Iguaçu, eles falam em espanhol com você fala em português com eles e a gente se comunica. E beleza. Sim. Cheguei em Buenos Aires, num lugar, falei, bom dia, blá, 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 blá. A pessoa me como? Tipo, como? Como? Da onde que você veio? Não compreendo. Não compreendo. Mas isso que o Gerson falou sobre Buenos Aires ser um destino de luxo do passado, eu tenho 2 histórias legais. Uma como historiadora, quero compartilhar aqui com vocês, que quando lá no Brasil Império, no século XIX... se faziam muitos cruzeiros já, né? Assim, da Europa para a América. E o Brasil, naquela época, era um país, assim... Cruzeiros diz assim... cruzeiros turismo transatlântico, para turismo.
E o Brasil era um lugar que não era saneado, era sujo, quente, dos trópicos, toda aquela imagem de doenças tropicais. O Brasil era o significado. E a cidade do Rio de Janeiro, que hoje tem o título de cidade maravilhosa, apesar de ter várias aspas com relação a isso, mas ela tem muito de maravilhosa mesmo, mas à época ela era chamada de túmulo dos estrangeiros, porque as pessoas que paravam no Brasil ficavam doentes. Era febre amarela, era uma série de coisas, enfim. Então, aqueles transatlânticos, né, que vinham, faziam esse turismo para as pessoas com mais dinheiro, a propaganda era: vá para Buenos Aires sem parar pelo Brasil, entendeu? Então, assim, o destino era Buenos Aires, o Brasil não era. O Brasil só parava aqueles que não eram tão luxuosos. Então, essa é uma questão bem interessante. E com relação a Buenos Aires, quando eu vou a Buenos Aires, eu sempre tenho uma impressão, eu não sei se vocês têm essa mesma impressão. Sabe quando você vê uma mulher já mais velha, que você olha pra ela e você fala assim: essa mulher já foi muito bonita, mas ela já tá velha, já tá, né, envelhecida, desgastada o tempo, né? E aí você sabe que aquilo já foi bonito, muito bonito, impressionante, e que já não perdeu aquele brilho. Então eu tenho essa sensação com Buenos Aires. Ela é maravilhosa, você vê beleza, você vê, né, coisas, mas ficou decadente por questões econômicas, políticas, enfim, infelizmente. Mas eu ainda acho que a gente consegue, sim, ter uma experiência de uma viagem internacional. A primeira viagem internacional, a gente sempre incentiva, né? Faz Buenos Aires, que você já entre em contato com uma língua diferente, uma moeda diferente, tem que fazer câmbio, e olha que fazer câmbio na Argentina não é fácil, né? Não, nem um pouco fácil. Primeiro que você sai com o câmbio daqui gravado na sua cabeça, você atravessou a fronteira, já mudou. Eu acho que nem economista entende, né? Como é que se faz, como é que é o câmbio de lá, né? Porque sim, é uma coisa muito confusa, né? É muito confuso. Mas, Carla, eu concordo completamente com o que você falou. Eu acho que é isso mesmo. Buenos Aires é aquela pessoa, seja homem, seja mulher, que você vê beleza, só que aí você tenta vislumbrar o passado. Fala assim: essa mulher ou esse homem foi muito bonito. Porque tem postura, aquela cidade tem postura, cá entre nós, né? Ela pode estar um pouco judiada, talvez. Os taxistas são um problema muito sério em Buenos Aires, gravíssimo, né? Você sempre fala: você tem que levar todo o dinheiro trocadinho, não pode voltar troco, né? Porque se volta troco, vem dinheiro falso, vem... Então, assim, é um problema, né? Mas é uma cidade linda, não tem jeito. Ela tem porte ainda, tem pedigree, né? Tem pedigree. Ela não perdeu o pedigree. E aí, assim, nessa época você foi fazer uma viagem a passeio. E aí, depois disso, qual é o principal motivo que leva você a viajar? Além de eu acho que eu até já sei a resposta, mas mas que te leva a viajar e querer conhecer um mundo, querer conhecer um lugar ou outro. O que te move para ir buscar um lugar? Então, Bárbara, eu acho assim, essa história de viajar, eu acho que cada um tem um propósito, né? E eu, assim, eu vou te falar que eu tive fases de viagem, porque você vai mudando, né? É assim como os anos vão passando, você vai mudando fisicamente, mas a tua maneira de encarar o mundo, a maneira de pensar vai mudando. Então, o jeito de fazer turismo também vai mudando, né? Então, no começo, talvez eu quis conhecer os destinos mais clássicos. Todo mundo, quem não tem vontade de conhecer Paris, Roma, Nova York, né? Tudo bem, vamos fazer a tarefinha de casa. Vamos. Depois, aí você começa, aí você passa por uma outra fase. Eu tive uma fase, assim, de aventuras, né? Foi essa fase que eu conheci o Gerson. É verdade. Então eu fazia assim, passei anos fazendo turismo de montanha, trekkings. Que legal! Trekkings aqui na América do Sul, o Peru, que é sensacional, que é um dos meus países favoritos para turismo. É o Peru, então fui algumas vezes para o Peru e devo voltar mais algumas vezes, porque eu amo o Peru. Trekkings na Argentina, aí depois a coisa foi ganhando mais corpo. Cheguei até o Himalaia, assim, foram trekkings de 3 dias, 5 dias, 10 dias. Daqui a pouco eu estava fazendo trekking de 30 dias, né? Você chegou a fazer? Sim, eram quase 4 semanas no Himalaia. O Himalaia foram 4 semanas? Foram quase 4 semanas. E como é que funciona? 3 semanas. Todo o preparo, porque você tem que ter um preparo, né? Não é... Então, data só, né? Essa viagem especificamente, ela foi mais ou menos... Várias coisas confluíram para que ela acontecesse, né? Então eu tinha feito alguns trekkings com hoje é um amigo meu, que aliás, Fernando Cruz, se estiver assistindo a gente, super querido amigo, e ele trabalha com turismo de montanha. Ele é de São Paulo. E eu conheci o primeiro trekking ao Peru,
né? Então foi o primeiro que eu fiz com ele, depois fiz mais alguns e eu devia ter 30 e poucos anos e eu comecei a fazer planos, eu comecei a gostar de trekkings, né? E eu falei, eu quero comemorar 40 anos olhando para o Everest, não subir. Deixa eu explicar, não é subir, mas olhar para o Everest, né? Para quem gosta de montanha, o Everest é o pai. Né? É o pai das montanhas. É o símbolo absoluto, né, de montanhismo, né? Então eu falei, eu quero comemorar meus 40 anos vendo o Everest, né? E coincidentemente, sem eu forçar nada, esse amigo Fernando Cruz estava montando um grupo de clientes que já tinha feito viagem com ele para fazer um trekking de 3, 4 semanas ao Himalaia, né? Que era um passeio ao redor do Everest, né? Existe hoje nos pacotes das operadoras campo base do Everest, né? Se eu não me engano, acho que são 10 dias, né? Então você desce no aeroporto de Lukla, um vilarejo, na verdade você começa em Katmandu, no Nepal, aí pega um voo menorzinho até Lukla, que é considerado o aeroporto mais perigoso do mundo, e se você pesquisar no YouTube, você vai ver por que ele realmente dá muito medo o aeroporto, e você aterriza em Lukla e dali você vai ao campo base do Everest. Isso dá uns 10 dias. Mas o objetivo da viagem era fazer um contorno ao Everest. Então isso levaria, passando por vales, por geleiras, né, durante quase 4 semanas, né? Que delícia. E coincidiu que eu ia fazer 40 anos no meio do trekking, né? Então deu tudo certo, né? Então, logicamente, ele já conhecia todos os clientes que iam. Nós éramos eu acho que 6 brasileiros, e depois toda uma equipe toda de nepaleses e tibetanos para fazer toda a logística, né? De transporte de comida, de barraca, né? Que nós íamos ficar quase 4 semanas... alguns dias, às vezes ficava 3 dias sem ter nenhuma cidade, num vilarejo, sem nada, sem energia elétrica, sem vilarejo, sem absolutamente nada, né? Isso, vamos falar, há 15 anos atrás, mais ou menos, né? E eu nem sei, acho que nem tinha 3G que pegava bem lá, talvez hoje eu não sei, mas na época, os celulares, nós tínhamos que deixar tudo em Katmandu, porque até não ia ter onde recarregar, né? Sim, não era. Então não ia, sem função. Não ia ter função nenhuma, e também acho que o sinal só não mais ia pegar, peso. E não tinha energia elétrica, né? Então a gente passou. Então ele convidou esses clientes antigos dele, fez toda uma anamnese, que a gente estava comentando agora, a anamnese, como estava o preparo físico, ele passou um programinha de preparo físico para essa viagem especificamente, carregar peso, mochila nas costas, né, durante todos os dias, subir escada de prédio, descer, fazer um treino específico de academia, para a gente fazer, né? Embora não tivesse altas montanhas, era muito puxado, tinha altitude envolvido, o fator emocional muito forte, né? Porque você sabe, você vai ficar 3, 4 semanas sem conversar com ninguém da tua família, não ter contato com o mundo fora. Às vezes tinha poucos vilarejos no meio do Himalaia que você tinha contato, né? Mas foi uma viagem sensacional, né? Imagina, gente. Foi uma viagem mágica, né? Você passa pelo Himalaia e você está assim, diante das montanhas mais altas do mundo, né? E é sempre frio lá, Gerson? Esses treks de montanha, Carla, geralmente são feitos no inverno, tá? Por incrível que pareça, parece um paradoxo, né? Sim. Já é frio e você vai no inverno. Por quê? Porque o gelo é mais... as geleiras são mais estáveis, né? Entendi. No verão pode ter mais degelo, então aonde você pisa, você tem uma instabilidade maior de geleiras. Porque às vezes você tem trechos que você passa por geleiras, né? Então, assim, no inverno, se por um lado é muito frio, você tem a segurança de que não vai ter chuva, o gelo está bem duro, bem compactado, não vai ter esses problemas, né? E a questão do frio, você tem, logicamente, você vai preparado, né? Tem toda a questão técnica, né? De equipamento. Eu posso fazer uma pergunta que não quer calar aqui na minha cabeça? Eu sei que você vai perguntar. E o banho? É a pergunta... Você sabe que tinham 2 mulheres no nosso grupo. Era mais ou menos uns 15 homens e 2 mulheres. E elas lidaram super bem com isso. E você fica ali no... Banho, lencinho umedecido e talco. Melhor coisa que tem. A Letícia, que já foi nossa professora de francês, Sim. ela passou também, não sei quanto tempo, mas foi longo também, um período na Sibéria.
E lá também tem essa mesma... Quer dizer, não tem infraestrutura, ela ficou num lugar que não tinha energia, foi no inverno, né? E ela também ficou sem tomar banho. Daí eu falei assim, Letícia, tudo bem, você é francesa, né? Mas... Você é francesa. Mas ela brinca que ela fala que ela é francesa que toma banho. É só uma piadinha com ela, né? Mas como foi dela? Lá realmente eu virei francesa, porque lá não tinha. Daí ela falou, é lencinho umedecido e talco. Ela deu exatamente a mesma resposta, assim, essa é a técnica. Porque o talco, né? Você fala, pra que talco, né? Basta o... Mas o lenço umedecido, você já limpou, né? Fica meio... Úmido. Não é úmido, fica meio grudento, né? E aí junta com o suor, tudo, fica uma coisa desagradável. O talco deixa a sensação de pele seca, sabe? Então, o que acontecia? A gente todos os dias chegava da caminhada, se caminhava 6, 8, 10 horas por dia, chegava, cada um ia na sua barraca e fazia a sua higienização com lencinho umedecido, passava talco, então, e tudo bem, né? As duas meninas que estavam ali, esqueça salão, né? Manicure, depilação, esqueça, né? Escovinha no cabelo. No final da viagem fica todo mundo homem, todo mundo cabeludo, todo mundo peludo. Então esqueça, fica tudo homem. Vira o Tom Hanks, né? No filme. Mas olha, é uma experiência maravilhosa. Eu Bárbara. imagino. Eu gosto muito, muito, muito. Inclusive, essa é a minha próxima pergunta. Porque assim, eu sou um perfil de viajante que eu gosto de natureza. Eu estou nessa fase da natureza. Eu acredito que o que você falou é o que mais faz sentido na vida, que a gente tem fases, né? Você tem fases, então tem uma época que você quer ficar na sombra e água fresca, e eu e o meu filho, a gente gosta de trilha, a gente gosta de natureza, eu gosto de praia, então o nosso negócio é natureza. Cidade, ok, eu vou lá, dou uma olhada, check, beleza, posso ir embora. Mas a natureza a gente adora. E você, agora, qual é o seu estilo de viagem? Você prefere verão, inverno? O que você... Que tipo de local, destino? Eu acho que eu fico meia estação. Primavera e outono. Por quê? Primeiro pela temperatura, que é mais agradável. Outra que você pega... baixa estação, né? Você não pega verão e inverno, porque inverno também é alta estação, verão é alta estação. Então, você pegando primavera e outono, você pega meia para baixa ou meia estação. Então, você consegue preços muito melhores, muito mais atrativos. Hotéis bem... Assim, a seleção de hotéis é bem mais variada. Sim. O atendimento em todo lugar é muito melhor. Então, eu gosto de meia estação, primavera ou outono. Voltando um gancho, qual é o tipo de viagem? Então, tive a viagem dos locais obrigatórios para quem curte viajar. Aí passei pela fase de natureza, de montanha. Eu acho que chega uma hora que também começa a exigir muito de você, sabe? E assim, fisicamente, né? Então, assim, você tem que saber a hora de parar para não acabar se machucando, né? Alguns trekkings, assim, a gente teve alguns acidentes, entre aspas, assim, que me alertaram, assim, falei, acho que está na hora de parar, né? A última foi aqui no Aconcagua, na Argentina. A gente tentou fazer ascensão ao Aconcagua e eu tive um probleminha que chama-se mal de altitude, né? E eu tive que ser resgatado de helicóptero, inclusive, né? Que é uma emergência em montanha, né? Então, assim, ali me acendeu uma luzinha e falou, eu acho que é a hora de parar, né? Então, agora, atualmente, o que eu faço? Eu gosto muito de viagens de vinhos, né? Que você associa muita coisa que eu curto. Vinho, gastronomia... E eu sempre falo, videira, vinho, só cresce em um lugar bonito, né? Só. A videira não cresce em lugar feio, não cresce no meio do... Ela é exigente. É exigente, então tem que ter um castelo pertinho, tem que ter um vale bonito, tem que ter um rei por perto que já habitou ali. Então, assim, o vinho é danado, né? Então, assim, Toscana, aquele cenário de cartão postal. Então, o vinho te traz muita coisa, traz gastronomia, traz muita história e você sai um pouquinho do óbvio, né? Você não vai, tipo, você vou para Itália, não precisa ir para Roma, vai para o interior da Itália, Toscana. Assim, o interior da Toscana, você tem Firenze, que é linda, Siena, mas as vinícolas têm lugarzinhos assim, mais escondidos, sabe? Interior mesmo. Então você tem contato assim com a população mesmo, né? O vinhateiro, ele é camponês, né? Não tem essa coisa de sofisticação. Ele é do campo. Ele mete a mão assim, então são camponeses, né? Tem essa aura de sofisticação do vinho, mas na verdade o vinhateiro é camponês, né? Sim. Seja homem, seja mulher, é povo da terra, né? Então as vinícolas ficam, na maioria, em lugares interiores. Interior da França, interior da Itália, interior de Portugal. Geralmente são lugares muito bonitos, como eu falei, as videiras gostam de um lugar bonito, de um vale bonito, de um rio bonito, proximidade com o mar. Então, assim, hoje, o que eu curto? Uma viagem, assim,
que me concilia, que me dá o prazer do vinho, da enogastronomia, culturalmente, cidades que me trazem bastante conhecimento, que é legal. E, logicamente, agora o conforto, né? Não precisa mais ficar em barraca, lencinho umedecido. Vamos ficar num bom banheiro. A gente aposentou. Exato, vamos ficar num bom hotel, com um bom banheiro, com um bom ar-condicionado, né? Então, assim, a gente vai passando por fases, É como se fosse uma construção, né? Eu tenho alguns ditados, assim, eu sou velha, eu tenho alguns ditados. Mas eu sempre brinco que o que é visto não pode ser desvisto. Uma vez experimentado. Depois que o meu bubuzinho acostumou a sentar numa poltrona fofinha, exatamente. não me venha com um negócio ruim que ele não vai gostar. Não descarto fazer um trekking, né? Nada muito radical, de ficar 3, 4 semanas. Não descarto um trekking de 5 dias, de repente, né? Aqui na América do Sul tem tanto lugar bonito para fazer trekking. Tem. Até no Brasil mesmo tem, né? Talvez no Brasil não tenha tanta estrutura quanto o Peru, né? O Peru tem uma estrutura de montanhismo sensacional, né? Aliás, o Peru é muito preparado para o turismo, né? Em geral. Em geral, né? Realmente um país incrível de estrutura. Só talvez o transporte não tanto, né? Que eu acho que é uma parte que talvez peque. Mas o restante da infraestrutura de informação, de trazer, né, a experiência para quem está viajando. Profissional na área do turismo, né, Carla? Por isso que você tem grandes experiências, porque o profissional te entrega isso, que aqui no Brasil acho que falta. Por exemplo, Jalapão, né, que agora já está um pouquinho mais na moda. Não sei se você já chegou aí para lá. Não conheço. Mas é um lugar maravilhoso, que teria completa condição de virar assim um lugar super estruturado, sem agredir a natureza, porque é um lugar que precisa ser preservado. Mas o que peca? Quem faz o turismo ali, quem atende o turista, são pessoas do local. Não estou desmerecendo, obviamente, o trabalho deles, mas não são profissionais. Eles estão lá, moram lá e conhecem a geografia e levam o pessoal. O que é diferente, por exemplo, da experiência no Peru, onde tem uma pessoa formada que entende de tudo, toda a logística do turismo, de toda a importância do que tem que ser falado, do que tem que ser mostrado, do que tem, né? Então, assim, é uma coisa que falta no Brasil, essa estruturação para o turismo. Porque o Brasil, se a gente for pensar, ele tem diversas paisagens para todas as fases da vida, todos os bolsos, se quiser, né, fazer toda uma infraestrutura, mas a gente não tem. E o Brasil tem capacidade para isso e, infelizmente, a gente perde muito dinheiro com isso. Poderia entrar muito dinheiro no Brasil por conta disso e melhorar muito a nossa economia pelo turismo. Então, Carla, o Brasil é interessante, é um país tão grande, tem um potencial de turismo tão grande, e a gente se limita a Rio de Janeiro e Nordeste, né? Assim, o turismo, o estrangeiro pensa em Rio de Janeiro, Carnaval, e um ou outro arrisca falar alguma praia do Nordeste, né? Sim. Então, assim, o potencial de turismo do Brasil é tão pouco explorado, né? Pouquíssimo. Eu vejo, assim, até por Cascavel, mesmo a cidade sendo jovem, se você receber um turista estrangeiro, aonde você vai levar ele, assim, como ponto turístico, uma referência legal daqui? Essa cidade já tem, quanto, 60 anos, 70 anos? 70. 71 anos, né? E se vier alguém de fora, o que eu vou mostrar para ele da história de Cascavel? O que a gente tem uma referência? Agora, se você vai para o interior da Europa, tudo bem. O velho mundo, a Europa, tem história. Assim, cada cidadezinha de 5 mil habitantes, de 2 mil habitantes, tem uma história. Alguém passou por lá. Napoleão Bonaparte dormiu aqui. Dormiu lá, né? E daí eles fazem aquela festa, né? Aqui é a casinha que o Bonaparte passou uma noite. É verdade. Então aqui, sabe, o Brasil, e isso no Brasil todo, né? Tirando assim Rio de Janeiro e algumas capitais do Nordeste, Minas, eu acho que é um turismo tão rico. Riquíssimo, delicioso. Você não vê, assim, o brasileiro mesmo explorar. O estrangeiro não explora Minas, né? É verdade. Rio Grande do Sul agora, com a história dos vinhos, né? Eles estão aliás, o turismo do Vale dos Vinhedos está sensacional. Tem bastante investimento, né? Mas eu acho que falta muito aqui no Brasil. Por falar nisso, eu acho que a partir de agora eu só quero tomar champanhe, porque eu achei uma delícia e quero mais um pouquinho. Eu vou aproveitar enquanto... Eu acho que agora eu só quero tomar champanhe. Eu vou aproveitar enquanto o Gerson faz as honras aqui e quero contar sobre essas fases. Porque quando eu conheci o Gerson, eu era bem novinha, bem novinha. E eu ainda não tinha viajado. Na verdade, eu já tinha feito 2 viagens pra fora com os meus pais, que foi pra Argentina e pro Paraguai, porque eles estão aqui. Mas a Argentina, que eu digo, não era Buenos Aires, porque os meus pais têm parentes
na Argentina, então a gente fez essa viagem de parente, assim, né? Que não é uma viagem, né? E uma vez nós conversando num plantão, o Gerson tinha acabado de voltar do Peru, daquela história que você perdeu a planta do pé. E ele chegou, gente, com as fotos impressas, diga-se de passagem, né? Que a gente, né, faz impressa que não é revelar. Porque eu descobri que mesmo a foto digital também é revelada a expressão. Eu pensei que era imprimir, mas não é. Mas enfim, ele chegou com as fotos e começou a me mostrar e o meu mundo explodiu naquele momento. Eu falei, gente, eu preciso fazer isso. E aí eu falei isso pra ele. Ele falou assim, Carla, ó, você tem que... Ele usou a mesma palavra, aí eu achei, me deu até um negócio do coração. Você tem que fazer a tarefinha de casa. Então conheça as partes clássicas, vai lá conhecer o Louvre, mas também não perca muito tempo lá, só conheça, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui. E depois você tem que fazer aquilo que você não vai conseguir quando você envelhecer. Então você tem que fazer um trekking, você tem que conhecer a Tailândia, Laos e não sei o quê. E aí eu falei, então tá bom, então eu vou fazer isso. E não é verdade? E é verdade. Viagens que quando te exigem, não é fisicamente. Eu tô pra te dizer que foi uma das coisas mais sábias que eu já ouvi nesse podcast aqui. Vá pra lugares que você não vai poder ir quando ficar velho. Gente, isso faz todo sentido. Bárbara, não tô falando de questão física para fazer um trekking. Para você ir pra Tailândia ou pro Japão, são 24 horas de voo, né? Com conexões e tudo, vai para 36 horas. Né? Então, você com idade, você vai ter probleminha de coluna. A não ser que você vai viajar só de classe executiva, que vai deitado. Mas se você for ali na classe econômica, como é que você vai fazer um voo de 24 horas, né? Aos 70 anos? Tem muita gente que faz, mas a custa de muito sofrimento, sabe? Você vai chegar lá, tem fuso horário. E se você vai para o interior, tô lá no Laos, no interior do Laos do Camboja, e te dá um problema de saúde, que aos 70 anos você vai ter mais problema de saúde. Sim. E precisar de uma assistência médica. Não é verdade? É verdade. Eu lá no meio de um trekking ali, começo a passar, preciso de um hospital. Não tem hospital. O próximo hospital está 3 dias de caminhada. Não que você jovem não vá ter um problema, uma apendicite, por exemplo, pode ocorrer, né? Mas com a idade, a probabilidade de ter um problema de saúde é muito maior. Então, foi o que eu falei para Carla. Se você gosta de viajar, comece pelas coisas que vão te exigir mais. Viagens longas, que o transporte não vai ser confortável, você vai ter que pegar ônibus precários, não vai ter metrô lá no Camboja, não tem. Não tem um Uber lá no Laos, entendeu? Então, todo saneamento também é super inexistente. Se você tiver uma intoxicação alimentar, uma desidratação numa pessoa de idade, pode ser fatal. Pode ser fatal. Exatamente. Então, assim, eu falei, cara, comece realmente, né? Faz o obrigatório, mas faça as coisas. Temos que ir pra Índia. Não perca tanto tempo lá no Louvre, porque depois você vê lá as coisas, né? Mas assim, o Louvre você pode ver depois, né? Já o Louvre mais vai estar lá, não vai sair dali. Exatamente, ele não vai sair dali. Cara, nós precisamos ir pra Índia antes que nós ficamos 2 veinhas gagadas. Pelo amor de Deus. Você já foi pra Índia, Gerson? Já. Eu lembro também de umas fotos com o pessoal com as roupas alaranjadas. A Índia... Umas fotos lindas, inclusive, do pessoal na porta, umas portas coloridas. Sim, é isso, né? Eu não criei isso, né? Adoro, né? Um dos meus hobbies é fotografia, né? Adoro fotografia. Já na época, como você viu os impressos, eu carregava a câmera, carregava lente, carregava 3,5 kg de material fotográfico, né? E agora com o celular é uma maravilha, né? Mas as fotos dele, gente, deixa eu contar pra vocês. Eu tô com um desejo do limão siciliano desde a hora que ele chegou. Desde a hora que ele chegou de viagem, tá? Que ele tava lá. Eu tô salivando no limão siciliano da foto. Então, só queria deixar isso claro aqui. A fotografia, então, continua na sua vida? Continua. E a fotografia começou com a viagem ou ela já vem de antes? Como que entrou? Não sei, acho que eu sempre tive um olhar meio assim como eu vou te explicar isso? Eu acho que eu tive um olhar sempre assim de tentar valorizar coisas que de repente as pessoas não valorizassem muito, né? Então, às vezes uma pessoa está caminhando com uma cesta de flores ou um vendedor e você vê aquele momento e você quer. E isso vem muito da questão do cinema. Eu sempre gostei muito de cinema, né? Então, desde muito novo, desde a época da faculdade, sempre curti muito cinema, os grandes diretores clássicos, né? Sou louco por Fellini, né? Então, assim, o cinema dos anos 50, o cinema americano dos anos 50, já até o cinema mudo, né? Cinema alemão dos anos 20 e 30, que era totalmente mudo. Então, assim, sempre o olhar do diretor sempre me chamou muita atenção. Eu falava, puxa vida, esse cara tem um olhar sensacional, né? Então, o cinema já foi me guiando esse olhar, né? Aí comecei a viajar, comecei a tentar olhar pelo olhar
dos filmes que eu via, né? Falava assim, nossa, isso aqui na Itália, né? Fellini poderia ter feito uma sequência aqui, né? Duas senhorinhas ali, que a gente diria feliniana, né? Que até é adjetivo, né? Sim, no dicionário Aurélio tem feliniano. Duas senhorinhas ali sentadinhas, dava uma sequência do Fellini. E eu vou lá e fotografo, né? Então tem isso. É tão engraçado essa diferença da sensibilidade que as pessoas têm, porque o visual, pra mim, é difícil. Ele é muito difícil. Mas, em compensação, eu tenho muito de uma sensibilidade um pouco diferente. De uma coisa do tipo assim... Parece que essa pessoa tá triste. É como se eu conseguisse avaliar mais uma coisa mais subjetiva do que objetiva. Sim. Então, pra eu pegar uma fotografia, eu tenho muita dificuldade. Eu faço faculdade... Pra captar o momento. Então, por exemplo, eu faço faculdade de arquitetura. Na faculdade de arquitetura, você tem alguns conceitos básicos de fotografia. Mas pra mim é muito diferente. Mas, em compensação, esses dias atrás, eu tava no semáforo e tinha uma menina... Tinham duas meninas. Eu acho que até que já existe uma foto disso, mas eu presenciei um momento desse. Uma pedindo dinheiro, que tinha acabado de passar no vestibular. Gente, eu chego a me arrepiar. Ela tava escrito, eu nem sei que curso era, ela tava pedindo dinheiro no sinal. E uma outra, praticamente da mesma idade, com um neném no colo. Andando no sinal também, pedindo dinheiro. E se eu não me engano, eu já tinha visto uma fotografia disso, entendeu? Mas quando eu olhei aquele momento e que eu olhei aquela mãe que deveria estar na faculdade... Gente, eu quero chorar. Eu choro toda vez. A gente chora. Que ela também deveria estar passando por esse momento do vestibular, da faculdade e tudo mais... Isso é o que me chama a atenção, sabe? Então, o momento pra mim é difícil captar. Eu acho que isso é muito um dom, uma característica, uma personalidade da pessoa. Esse tipo de coisa, por exemplo, você falou isso aí, de repente, você descrevendo, né, essa correlação, né, da menina, das duas meninas, né, que tiveram trajetórias de vida diferentes, né? Que uma poderia estar no lugar da outra, né? Isso aí rende filmes, roteiros sensacionais, até fotos, né? Sim. Você sabe que esse tipo de coisa lógico, você vê isso aí, eu já procuro não fotografar, né? Eu já tenho respeito, sabe, Bárbara? Eu acho que, até não sei se vocês se lembram de um fotógrafo. Alguns anos atrás, um fotógrafo, ele ganhou até o prêmio por essa foto. É fotojornalismo, né? Que é aquela que você capta um momento que eu acho sensacional, né? É um momento que você não prevê que vai acontecer e você estava na hora certa e no momento certo você capta. Fotojornalismo é sensacional, né? Nunca vai repetir. Sim. E o jornalista, não me lembro o nome dele, alguns vão se lembrar dessa foto. Era uma criança na África. Era um esqueleto ambulante. E ela estava agachadinha e um abutre atrás, né? Como assim, sugerindo que, né, vai ser minha refeição. Tô esperando morrer. Tô esperando. Ele ganhou, ele se suicidou, né? Sim. Esse fotógrafo. Porque ele ganhou o prêmio depois, só que aí veio todo o peso, o que significava aquilo, e ele se suicidou, né? Sim. Então, esse tipo de coisa eu não gosto. Eu gosto de fazer uma foto assim que traga um pouquinho mais de... Não reflexão. Esse tipo de foto para refletir, o fotojornalismo, é muito legal. Eu acho sensacional. Mas a mim me incomoda depois chegar em casa e ver no meu álbum aquela foto. E eu falei, poxa, eu me aproveitei de um momento de fragilidade daquela pessoa para fazer uma foto para me gabar, que ficou uma foto bonita. Saem fotos bonitas. As tragédias rendem fotos muito boas. Mas eu não acho legal, sabe? Então eu gosto mais de, assim, programar foto, né? Entendi. E uma das fotos que eu mais gosto que está em casa era maior que essa tela aqui, né? No Japão, quando eu estava, existe um bairro em Kyoto chamado Gion, que é o bairro das geishas, né? Elas existem. Geishas existem, minha gente. Elas existem e tem as aprendizes, que são as Maiko-san, né? São as meninas mais jovens, que você identifica pelo kimono mais florido, né? Pelos penduricalhos no cabelo. Ela era uma bonequinha, né? E as geishas são mulheres mais maduras, são mais sóbrias, né? Aquele kimono mais monocromático, não tem nenhum penduricalho no cabelo, né? É tudo mais sóbrio. Então a geisha mesmo, ela é mais sóbria. E a Maiko aprendiz era toda cheia de penduricalho, kimono enfeitado, né? E eu tava lá em Gion,
E existe um horário ali no final do dia em que elas saem para ir trabalhar. Elas trabalham em casas de chá, né? De novo, gente, geisha, se alguém confundir com prostituição, pelo amor de Deus, não é isso. Elas saem para trabalhar à noite, mas não podem ser confundidas como prostitutas nem garotas, né? Geisha, a palavra quer dizer artista, né? Elas são artistas, né? E elas vão trabalhar, elas cantam, elas tocam um instrumento musical japonês, servem o chá, né? E no final do dia, lá em Kyoto, nesse bairro Gion, elas saem, né? E Kyoto é uma cidade muito antiga, né? Ela parou no tempo, né? O Japão tem essa coisa muito da tradição, né? Você tem Tóquio, que é aquela cidade do Blade Runner, que é aquela coisa super moderna. Mas as outras cidades são muito tradicionais. E Kyoto é uma cidade escura, as construções, as casas são mais escuras. Tudo muito antigo. E no final do dia, aquelas meninas começam a sair com aquele kimono todo colorido, com aquela cara toda branca. Então aquilo, assim, é um flash, né? E eu tava com a minha câmera, né? E eu, como todo turista, enlouquecidamente fotografando as menininhas. Eis que chega, tá vindo na minha direção, no final da rua, uma geisha mesmo. Com o kimono todo preto, aqui o colarinho branco, aquela cara toda branca e aquele cabelo todo preto, né? E ela vindo na minha direção, eu falei, ela vai passar na minha frente. E aqui tinha uma parede preta. Eu falei, quando ela passar com aquele kimono preto, vai ficar só o branco do rosto. E eu captei esse momento, né? Nossa! Então eu tenho ela em casa, eu ampliei a foto, então você vê o contorno só do rosto branco, o colarinho do kimono e o resto tudo preto, né? Então, assim, eu gosto de uma foto que, né, você consegue até um certo planejamento, né? Entendi. Nossa, mas eu acho realmente que esse planejamento é uma forma artística. Pô, a fotografia é arte, né? E eu acho realmente que é uma forma artística, porque algumas pessoas não conseguem e eu sou uma delas. Assim, o meu planejamento... A gente não sabe nem pousar e nem fazer a foto. Meu planejamento você dá vontade de chorar. Mas a fotografia em áreas de vinho, Gerson, você tem bastante fotografia nesses lugares ou você gosta mais das pessoas? Porque eu já vi várias fotos dele, né? Do movimento das pessoas, da cidade acontecendo com as pessoas. Porque a cidade são as pessoas, né? Eles construíram aquilo e fazem aquilo ter vida. Então eu já vi várias fotos. Mas eu não lembro de ter visto foto de paisagem de áreas de vinho hoje, mas também porque eu te acompanhei numa fase diferente. E hoje, como que é? Você fica esperando o pôr do sol, olhando, aqui vai ficar porque nos lugares, né, de vinhos também, o pôr do sol, vamos combinar que, como você falou, né, ela vai querer crescer num lugar bonito. Então, o pôr do sol também parece que é regra, né? É um lugar bonito de pôr do sol também. Vamos de novo encher a bola dos nossos irmãos argentinos. Eles têm uma pérola que se chama Mendoza. Né? Então, Mendoza te rende um enoturismo de altíssima qualidade e rende fotos belíssimas, né? Da cordilheira, dos vinhedos, né? As vinícolas, elas por si só já são super fotogênicas, né? Sim. A Catena, para quem conhece a Catena, aquela pirâmide maia, né? Sim. E as outras vinícolas também, a Zuccardi no Vale de Uco, que é o Piedra Infinita, que é um projeto lindo, lindo, lindo. Então, por si só, todo aquele cenário é fotogênico, né? Com a cordilheira ao fundo, você se coloca ali no meio, tá pronto, não precisa mais nada, não precisa de filtro nenhum. Tá ali. É verdade. Você coloca no meio ali, tem a vinícola aqui, a cordilheira ali, as videiras ali, pronto. Pega uma taça, ergue e fotografa. Não tem erro, as fotos ficam lindas. Não precisa ser artista para ficar bonito nas fotos em Mendoza. Não tem. Mendoza, de novo, a Argentina está de parabéns. De novo, tem Buenos Aires, Mendoza, Salta também é outro lugar sensacional para quem curte turismo, enoturismo, cultura, né? Tem aquele museu lá das criancinhas, sim, das múmias, né? Eu fiquei encantada quando eu fui a Salta, porque já sabia que era um contraste de Mendonça, tanto em termos de paisagem, quanto em termos econômicos, em termos de perfil populacional, porque eles são diferentes, né? Muito diferente. E, gente, eu fiquei assim encantada com tudo que eu vi. Eu não sei se foi a altitude, se foi o vinho, se foram as empanadas salteias. Eles são maravilhosos. E eles se orgulham. Maravilhosas! Eles orgulham, né? Me desculpe os argentinos, mas o Salta, eles falam que eles...
A empanada nasceu ali, né? Eles falam. Falam. E assim, eu tentei fazer uma análise, né? Porque é difícil você ir para a Salta e daí experimentar, depois ir para Buenos Aires e daí tentar, porque teria que ser feito em loco, assim, né? Sim. Aqui a saltenha, aqui... Tá. Mas eu não sei se eu criei, mas assim, para mim são as melhores mesmo. As empanadas saltenhas são maravilhosas. No forno a lenha, né, cara? São maravilhosas. De manhã, eles acordam muito tarde. Nas cidades que a gente foi, eles acordam mais tarde. Ai, que delícia. A cidade acorda. Eu falo, não, as pessoas da cidade acordam mais tarde. Não, gente, ninguém merece acordar com as galinhas, não, gente. Pelo amor de Então, Deus, aí não tem bom humor. Em viagem que não, resista. né, Bárbara? Você acorda cedo quando você viaja? Eu acordo. Você Sabe acorda por quê? tarde? Eu sou a louca do café da manhã. Amo. Mas o café do hotel vai até 10 e meia. Pois é, mas aí eu quero já tomar café. Antes do almoço, eu já quero tomar outro café. Bárbara, eu gosto de viajar, eu gosto de acordar mais tarde. Eu tô de férias, tudo bem. Vou perder algumas horas do passeio. Eu prefiro, tô de férias, eu quero acordar um pouquinho mais tarde. O café vai estar lá até 10, 10 e meia. Não, mas o mais cedo que eu falo é 8 e meia. Porque eu sou uma pessoa muito noturna. Eu vou dormir 1, 2 horas da manhã. Mas eu não trabalho de manhã. Então eu e o Otávio, a gente tem o hábito de acordar 10. Ela é 10 minha Helena. meia. Sabe, Helena? Eu falo pra Carla, de manhã eu não posso resolver nada, que é o meu momento com o Otávio. Então, eu acordo normalmente muito tarde. De manhã eu não funciono. E quando eu viajo, daí eu puxo um pouquinho, mas é 8, 8 e meia. Tá. Não vem com esse negócio de 6 horas da manhã aí, que você acabou pra mim. Não, também não. Deixa de ter tomar café da lazer manhã e vira 7, trabalho. não, exatamente. Acordar às 7 da manhã pra tomar café pra sair pra rua, não. É um desaforo, né? desaforo, É um desaforo, eu também acho. Desaforo. É desaforo. E voltando só, mais uma pergunta sobre Mendoza, que eu fiquei curiosa aqui. Você já foi em estações diferentes por lá? Porque eu sempre fui no inverno. Eu já fui 3 vezes a Mendoza. 3, eu acho. Não lembro, agora me perdi. Mas 3 vezes, certamente fui a Mendoza. Mas eu sempre fui no inverno. E uma vez que eu não fui, na verdade, no inverno, que foi em outubro, eu tive uma sorte, que eu falo que é sorte, né? Porque nevou uns dias antes de eu chegar. Olha que muito coisa. incomum, né? Mas eu peguei a Cordilheira Nevada também, de novo, sabe? Que coisa. Então eu nunca peguei aquela paisagem dourada em Mendonça. Você já foi no período da colheita peguei, pra lá? Já. Fica bom tomar vinho nessa época? Ótimo. Você sabe que hoje com o inverno talvez você ganhe na beleza da cordilheira, que ela vai estar bem nevada, né? Mas eu acho que você perde muitos vinhedos, né? Que eles vão estar tudo secos, né? Sim. Então você não tem aquela beleza, aqueles vinhedos tudo verdinho, né? Então assim, eu acho que o verão, não na época de colheita, eu acho, da vindima deles, eu acho que é ruim. Você ir a Mendoza ou outros países que têm uma vitivinicultura muito forte. Porque na época de colheita eles estão trabalhando, então muitos não atendem turista. Então assim, fica uma dica para quem curte vinho e quer visitar esses lugares, vou para Bordeaux, vou para Borgonha. Se for na época de colheita, muitos lugares não atendem, até a Argentina também, eu acho. Sim. Eles não atendem o turista e às vezes o atendimento é meio apressado, porque eles estão no momento mais crítico deles, que é a colheita, né? Então, geralmente eu vou quando acabou já a colheita deles, né? Mas eu procuro eu nunca fui no inverno, Carla. Eu fui, já peguei outono, as folhas começando a enferrujar, assim, fica aquela cor bonita, e no verão mesmo. Eu já passei um Réveillon lá, né? Ai, que delícia! E é animado o Réveillon por lá? Não. Não, né? Não. Nem carnaval. Bem desanimadinho. Foi uma vez do carnaval, aproveitei o feriado aqui, é bem desanimado. E o Réveillon deles é bem desanimado. E passei um Réveillon em Salta também. Bem desanimado também. Salta já é mais pacato, né? Super Mesmo a capital já é pacato. Se você vai pro interior, esqueça de fogos. Não, é bem simples. E Mendoza, se você tivesse que escolher uma, qual seria? Uma vinícola. Uma vinícola. Bárbara, eu acho que assim, o brasileiro, principalmente aqui na nossa região, eles têm fixação pela Catena, né? Eu acho que a Catena, ela foi eleita agora a melhor vinícola do mundo, né? Ela é bonita, a qualidade dos vinhos é inquestionável, mas eu não sei, eu acho que a Piedra Infinita, o conceito é muito... Você como arquiteto, que está na arquitetura, você ia enlouquecer, né? Acho que a gente até conversou sobre isso já. Piedra Infinita por causa da infinidade de pedras que quando eles foram fazer o plantio, não parava de sair pedra do solo, né? Então toda a vinícola é feita com pedras do local, né? Então assim, tem toda a questão da sustentabilidade está super em alta, né? A arquitetura. Então Piedra Infinita teve muita preocupação com sustentabilidade, então onde os pontos de entrada de luz natural para não usar energia elétrica, captação de água, de degelo, tudo isso. E a vinícola em si, ela é linda, né? Então assim, eu sugeriria Piedra Infinita,
tem que fazer reserva, porque é super concorrida também. Até porque ganhou o restaurante. Ela, né, ganhou, né? Uma das melhores do mundo também, já né? foi. E aí, acho que foram 2 anos consecutivos, aí ele entrou meio com o concurso, né? Porque todo ano ele ganhava, né? Sim. Então aí tiraram ela do páreo, né? Sim. Mas ela é linda. Fica no Vale de Uco, não fica tão perto de Mendoza, dá uns 100 e poucos quilômetros, mas no caminho tem outras vinícolas, né? Então você vai para o Vale de Uco e é linda, a vinícola é linda, a visita é super organizada, né? Tem inglês, tem espanhol, todas as línguas, né? É bem organizado. Às vezes que eu fui para Mendoza, eu não sei como que você organiza suas viagens, se é você que organiza, se alguém organiza para você, mas eu organizo as minhas, né? Lógico, Ainda né? bem, né? E eu gosto de ter experiências distintas durante a minha viagem por as áreas vinícolas. Então, eu gosto de visitar uma propriedade familiar. Eu gosto de visitar uma grande vinícola, tipo, vai numa catena, enfim, né? E então mesclar essa questão do tipo de vinho que você vai experimentar pelo tamanho da propriedade mesmo, não só pela qualidade que as pessoas comentam, porque daí você vai lá para experimentar para ver se realmente é bom. Então eu gosto disso. Isso é uma coisa que eu faço no geral das minhas viagens para lugares de vinho. Quando eu fui para Napa Valley, eu fiz dias dos vinhos brancos e dia dos vinhos tintos. Olha que organizada ela. Como que você faz nas suas? Você também tem essa logística ou você fala assim, eu quero conhecer essa e essa e não tem uma lógica? Porque dentro das minhas tem uma logística, tem uma lógica porque é curiosidade, né? Sempre tem, né? Eu faço minha listinha do que eu quero conhecer, né? Eu vou para tal país, tal cidade, tal região, eu já tenho a minha listinha, né? Do que eu tenho vontade. Às vezes é um vinho que eu tomo, né? Por exemplo, a Drapier, que é uma casa super antiga, né? Na Champagne. Não fui conhecer quando fui para Champagne, mas é uma casa de 1808, né? Então, assim, super tradicional. Então, assim, eu geralmente, algum vinho que eu tomo que eu gosto, eu falei, bom, eu vou para lá, por que não? Né? Sim. Aí eu pesquiso, vejo no site se consigo fazer uma reserva. E isso que você falou de você visitar grandes vinícolas e pequenos produtores é ótimo, né? Por quê? Se você ganha na grande vinícola em arquitetura, em organização e logística, né? Por outro lado, você vai ter uma visita geralmente mais comercial. Vamos dizer, comercial, automática. Porque aquela visita vai ser igual da próxima turma que vai ter do horário da próxima visita. Então é um roteiro já totalmente já automático. E quando você vai no pequeno produtor, você vai falar com quem faz o vinho. Então cada visita é diferente, né? A informação vai ser diferente e é com quem está fazendo o vinho. Isso é muito legal, né? Eu tive essa experiência ano passado eu tive essa experiência na Alemanha. Então eu fui em grandes vinícolas e pequenos produtores, em que assim, eles estavam no final da época da colheita, né? E assim, chegou até uma visita, um dia de uma visita, em que a senhora, né, que ela já não está no campo, né? Mas ela faz questão de, na época de colheita, ajudar os filhos e os funcionários. Ela saiu do campo de bota, tudo cheio de barro, pediu desculpas e fez a visita com a gente. Que né? graça! Então assim, ela pediu desculpas que ela estava com a bota, estava meio chuvoso, a bota estava cheia de barro, ela estava com roupa de campo e ela fez a visita com a gente, com todo o profissionalismo germânico, né? Aquela coisa irritante do alemão. Da organização. A organização que tudo funciona, né? Então assim, isso de você em pequeno produtor é legal, porque você pega... é uma visita totalmente individualizada, né? Ela não tem aquilo pronto. Sim. Vai ser de acordo com o teu interesse. Na grande vinícola, é o roteiro assim, você é meio passivo, você só escuta, só absorve. Sim. E aí, no final, ela dá uma abertura para uma perguntinha ou outra, né? E lá não. Lá, no produtor menor, a conversa vai fluindo de acordo com o teu interesse, né? É mais fora do óbvio. E você, é bem prazeroso. Eu fico encantada. E normalmente essas pessoas, elas querem te acolher, né? Elas querem, porque acaba você sendo uma atração até eles ali, ficam né? contentes, porque eles perguntam, vocês já perguntaram, como é que você descobriu a gente? Né? Exatamente. Como é que você conheceu a gente? Né? Exatamente. E agora já encaixando com uma outra questão, que você falou da gastronomia. Eu tive em 2 lugares com um restaurante Michelin, que foi dentro da Fontana Fredda, na Itália, em Asti.
que tem lá dentro da propriedade mesmo, tem um restaurante Michelin. E em Mendonça, que tem o Francis Malman, né? Que também tem uma estrela, eu acho. Não sei se ainda tem, mas na época que eu fui tinha. Perde a estrela? Perde. Ela é anual, Bárbara. Ah, então por O exemplo... guia é anual. Todo ano ele sai a edição do ano. Mas não é tipo um Oscar. Eu ganhei o meu Oscar e agora ele vai ficar aqui. Você pode perder o Oscar. Você pode ficar na tua casa e tirar assim, agora você perdeu o Oscar. Teu último filme não estava bom. Você vai perder o Oscar. Você perde. Ai, eu não sabia. Eu achei que depois que você ganhou, você foi premiado. Não. Parabéns. Não Próxima. é título vitalício, não. Aqui a coisa não é assim, não. Nossa, gente. E isso é muito legal, porque você tem que manter o padrão, senão você perde, você é declassificado mesmo, né? E até tem uma história muito engraçada que tem um francês e ele se suicidou porque ele perdeu uma estrela, né? E eu fui no restaurante dele, ele fica lá em Dijon. E Dijon é uma cidade bem gastronômica, tem uma escola, né, importante lá, né? Foi inaugurado durante a pandemia o maior centro de enogastronomia, eu acho que é do mundo, viu, Carla? É possível. É uma coisa absurda, tem cinema, tem anfiteatro, tem loja, restaurante, tem escola de gastronomia, escola de enologia, é um complexo imenso em Dijon. E lá em Dijon eu fui no restaurante desse chefe que ele se suicidou, porque ele perdeu a estrela, ele não aguentou a humilhação, né? E você sabe que esse chefe serviu de inspiração pro pro desenho Ratatouille, né? Você lembra do fantasminha do chefe que aparece? Ratatouille. Não menciona ele, né? Mas faz referência a um chefe que perdeu estrela e se suicidou, né? E então eu fui num restaurante que é muito bom, aliás, muito bom. Hoje quem comanda o restaurante é a esposa, a viúva e a filha, né? Mas o restaurante é pequeno, mas delicioso, super tradicional e fica em Dijon, né? Então não é só a mostarda, tá, gente? Dijon. Tem várias coisas em Dijon. Mas assim, eu vou fazer uma pergunta agora, ignorância total. Tem a ver a mostarda Dijon com o lugar ou não tem nada a ver? Sim, ela é típica. Como a gente fala, assim, tem alguns produtos, por exemplo, assim, a gente tem ali o Parmigiano Reggiano, né, na Itália, o Aceto Balsâmico de Módena, tudo eles são denominação de origem, né? Portugal tem isso, na França são apelações de origem, né? Apelação de origem controlada. Então tem alguns produtos, por exemplo, mostarda de Dijon só pode chamar mostarda de Dijon aquela que está em Dijon. Champagne, que é o mais clássico, o queijo Roquefort, o queijo Gruyère, é na cidade de Gruyère, que é uma apelação de origem controlada, Roquefort, né? Então, assim, alguns produtos são protegidos por lei. Entendi. Né? Então, a mostarda de Dijon também é protegida por lei. Então, você pode até fazer uma mostarda parecida. Tipo Dijon. Tipo Dijon. Exatamente, a gente vê assim no mercado, né? Como é que é? Presunto tipo Parma, né? Tipo Parma. Que não é de Parma. O que é tipo Parma? Tudo bem. Tipo, então não sei, né? Tudo bem. Mas daí você busca os restaurantes também. Vai viajar nesses lugares. Porque sempre tem algo icônico. Ou pelo prêmio, ou pela beleza, ou por comentários de amigos que foram e falam, vai porque é imperdível. Sim. Né? Eu faço bastante pesquisa, né, Carla? Assim, acho que viagem, tudo você programa, né? Você pesquisa onde? Algumas fontes, né? Então depende de restaurantes, de turismo, hospedagem, que acho que cada um tem algumas coisas assim, por exemplo, assim, a parte de gastronomia, mesmo de turismo, né? Tem aquela revista Condé Nast, né? E tem a Elite Traveler também, que ela é inglesa, eu acho. E vira e mexe, você entra no site ali, eles dão dicas de restaurantes, do que tá bombando de restaurante, novos chefes. Então, assim, sempre tem rankings também, né? Vou pra Costa Amalfitana, o que tá rolando de legal de gastronomia? A Condé Nast vai te falar alguma coisa, Elite Traveler, né? Lógico, o pessoal tem muitos aplicativos, né? Então, assim, tem lá o TripAdvisor, no Vinho tem o Vivino, né? Eu questiono bastante isso daí, sabe? Nossa, o TripAdvisor, eu quero falar aqui, gente, quero fazer uma reclamação aqui nessa câmera aqui. Gente, eu não concordo. Não é, Bárbara? Eu não concordo com aquela avaliação. Eu acho que é muito questionável. Muito, gente. Eu acho que não dá. É tipo estrelas no Booking, né, Carla? Estrela em reserva de hotel. Eu sempre falo, gente, não vá pelas estrelas. Pela estrela. São os aplicativos, né? E muita gente se guia por isso e quebra a cara, né? Quebra a cara. Quebra a cara. Se decepciona, paga caro e não é tudo aquilo, né? É isso aí. Então, gente, olha, vamos comprar o curso que o Próxima Parada 747 vai lançar em breve, ensinando você certinho onde que você procura, onde que você acha e como você faz pra reservar e comprar. E não se arrepender. Porque você não se arrepende. Porque se você for só nessa do aplicativo, você
quebra a sua cara. Essa questão que a gente estava falando, que os restaurantes perdem estrelas, os roteiros que eu monto, que eu e a Babi montamos, claro que a gente sabe o que é o clássico, indicar um restaurante, mas antes da gente fechar e organizar efetivamente o roteiro, a gente sempre vai olhar, né, as fontes confiáveis de avaliação de pessoas que têm essa profissão, né? Essa profissão. Uma avaliação mais técnica, uma avaliação mais técnica para dizer, será que eu ainda posso indicar esse restaurante pro viajante? Porque o que acontece? E eu acho que isso é muito humano. Quando você vai para um lugar icônico ou que alguém disse que é muito bom, você quer repetir e dizer que é bom. Você não quer dizer que a sua experiência foi ruim, né? A Babi agora, quando ela foi para Buenos Aires, ela falou assim, cara, a gente fica olhando aqueles vídeos de TikTok e o pessoal falando que aquilo lá é maravilhoso. Aquilo não é maravilhoso. É só para repetir algo que todo mundo fala que é e fica chato você falar que não é. Mas aí quando você vai pesquisar essas revistas, essas, né, que são especializadas, que essa é a profissão deles, é muito mais confiável. Claro que daí tem o paladar, tem a experiência do dia, quem tava junto, enfim. Mas a chance de você acertar é muito maior, né? Então, assim, eu faço sempre uma pesquisa, assim, geralmente, como eu te falei, eu acho que em fontes mais profissionais, jornalistas, pessoal da área mesmo, né? Que, tipo, os restaurantes, então vão ver o que os chefes do Brasil estão recomendando, o que os chefes de lá falam, né? Então, aí você entra ali sei lá, tem um chefe ali, geralmente ele também costuma dar uma lida, uma estudada, como é que é a trajetória da carreira desse cara, né? Dessa chefa, né? Dessa chefe, por onde eles passaram. Então, assim, para eu entender como é que vai, o que me espera naquele restaurante, né? Então, assim, pela trajetória, esse aqui já trabalhou em tal restaurante, esse trabalhou aqui, papai, então, bom, então, a linha de raciocínio vai ser essa. Então, eu devo esperar esse tipo de restaurante ali. Então, é esse tipo de coisa que eu também me ajuda bastante. O Peru tem hoje o melhor restaurante do mundo, né? Que é o Central. Você já foi nele? Já fui. E? Ele sempre está entre os 5, entre os 10, né? E ele foi galgando e agora chegou ao primeiro lugar, né? O que eu vou te falar, Carla? Quando eu fui no Central, eu gostei muito. Assim, porque assim, quando você pega... Quais são os melhores? Como são as melhores vinícolas do mundo, né? Que saiu agora. Eu estava até questionando com um amigo meu. Dos 10 melhores, eles ranquearam 50 melhores vinícolas do mundo. Dos 10 melhores do mundo, tem 6 argentinos. Então, assim, tudo bem, acho que o padrão da Argentina está muito bom, mas 6 argentinos tem muita coisa boa nesse mundão que eu já fui. Então, achei estranho. Então, qual é o critério que foi usado para dizer que esse é o melhor? É muito complicado isso, Os rankings são muito complicados. Existe um ranking de vinhos também, principalmente em Bordeaux, que são muito questionados, né? Bordeaux tem o rio ali, o Gironde, né? O Garonne, o Dordogne, que formam o Gironde ali. E aquele rio ali, se você estiver no meio do rio e olhar para Londres, tudo que estiver para a esquerda chama-se margem esquerda. Né? E tiver para a direita, lógico, margem direita. E são vinhos tudo de Bordeaux de coisas diferentes e classificações diferentes. A margem esquerda é uma classificação vitalícia, que ele está falando do Oscar. Ninguém tira o Oscar deles. Eles ganharam e eles vão ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Ninguém tira o Oscar deles. O lado direito são classificados, principalmente numa cidade chamada Saint-Emilion, que tem alguns dos vinhos também mais prestigiados do mundo, que aliás é uma cidade linda, né? Linda, cidade medieval, né? Lá, a cada 10 anos, eles reavaliam os vinhos. Então, eles podem ser desclassificados, podem entrar em outros grupos inferiores, né? E, recentemente, entraram novos critérios. Por exemplo, enoturismo e rede social. Modernizou. E 2 dos maiores produtores icônicos, né, do mundo do vinho, Cheval Blanc e Ozone, que se chamam, eles se retiraram. Porque eles não concordam, né? O que o enoturismo, o que a rede social vai impactar na qualidade do meu vinho? Então, assim, os critérios têm que tomar um pouco de cuidado também. Quais são os melhores restaurantes? Então, essa lista que sai, The Restaurant, os 50 melhores do mundo, que todo dia que agora caiu no gosto, todo mundo, que as pessoas vão enlouquecidamente. Tem gente que viaja só para fazer isso, né? Então, por isso que eu te perguntei. Porque pega a lista e vai em todos. Né? E assim, e lógico, quando você fala de uma lista, de um profissional que fala o que faz a respeito de uma determinada coisa,
ele vai atender alguns critérios e tudo mais. Agora, quando você pega a opinião de leigos, porque vamos jogar um número aleatório, mas eu tô pra te dizer que 95% da população vai se basear em roteiro de TikTok. Certo. Por exemplo, Bárbara, que não entende bulhufas de vinho. Eu vou achar uma vinícola boa e linda se eu for lá e a natureza for linda, se eles me tratarem bem, se eu comer... Porque eu não sei fazer essa avaliação do vinho. Eu gosto de alguns mais, outros menos, mas eu não sei nem te explicar por quê, né? Então, quando eu pegar o meu TikTok e for fazer essa avaliação, vai ser uma avaliação baseada na experiência uma avaliação empírica. Né? Uma coisa que eu não sigo um padrão, eu não sigo uma regra, né? Não é científico. Não é científico. E a maioria das pessoas faz isso. E com restaurantes também. E além disso, eu acho que é sempre muito importante a gente falar, porque eu acho que a chave do que você disse no começo faz todo sentido. A gente... É uma construção de personalidade, de gosto, de paladar, de tudo. Então, à medida que você vai desenvolvendo esse teu paladar, ou essa sua personalidade, de modo geral, você gosta de umas coisas e desgosta de outras. Então, por exemplo, eu fui no restaurante lá em Buenos Aires, que ele é super, assim, tá super no hype, que é o El Preferido. Vou falar o nome aqui porque eu sou vida louca. Então, assim, ele é o El Preferido. Não tô ganhando nada por isso. Não tô, exatamente. E assim, as pessoas, nossa, porque é muito legal. Eu não achei nada demais. Eu não achei nada de diferente. É ruim? Não é ruim, mas não é esse hype todo, sabe? Então eu acho muito complicado quando você vai fazer essa análise e principalmente a fonte que você tá procurando. Exatamente. E o gosto, ele é uma coisa muito particular, muito né? subjetivo. É muito subjetivo. Então, quais são os critérios que eles usam, assim, vendo essa lista do The Restaurants, assim, sim, eu viajo, eu também acabo vendo, esse é o melhor na lista, eu vou lá conferir o que tá rolando ali, né? Mas realmente, o que é o grande foco, isso de alguns anos para cá, né? É a questão da sustentabilidade, né? Que é grande, acho que a palavra mais em voga hoje é a sustentabilidade. Sim. E na gastronomia também tá isso, no mundo do vinho, em tudo, né? Então, o que é a sustentabilidade em gastronomia? É você privilegiar o produto local, né? E sazonal, né? A sazonalidade, o frescor do alimento, né? Então, assim, você pega ali os restaurantes dos países nórdicos, eles não têm azeite, porque azeite é produto mediterrâneo. Portugal, Espanha, Itália, como é que lá naquele frio não tem oliveira? Então, para que usar azeite de oliva? Então, os países nórdicos, os premiados, não usam azeite, né? Sim. Eu lembro até... Há muitos anos atrás, ali o Alex Atala, né, que eu acho que ele é muito pioneiro nisso, há muitos anos atrás ele já vem batendo nessa tecla, né, de valorizar o produto nacional. Sim. E eu lembro assim, faz muitos anos ele falou que não ia usar mais foie gras, né, porque foie gras não é produto nacional. Sim. Apesar de ser um produto de luxo, ele descobriu um fígado de um peixe lá da Amazônia que tinha um sabor parecido, né, ao invés de usar baunilha, fava, ele usa alguns chefes usam de uma vagem de uma orquídea lá, né? Então, assim, hoje, acho que os restaurantes usam muito essa questão da sustentabilidade. E pelo que eu vi nessa lista, eles têm muito isso. O central eu acho que é o ápice disso daí, né? Porque o Virgílio Martinez e a esposa dele também, a Pia Leon, que eu também fui conhecer o restaurante dela novíssimo, em Cusco. Sensacional, Malca. Chama Malca. Vale a pena também colocar. Vale a pena. Sensacional, sensacional. É a linha de raciocínio do Central. Os dois trabalham juntos, eles têm um projeto de pesquisa, de revitalização de produtos de altitude, né? Então, no restaurante de Cusco, da Pia Leon, ela usa só produtos de altitude, né? Porque Cusco está super alto. Então, não tem nada ali a nível do mar. É tudo produto local lá das montanhas, né? E o Virgílio Martinez, no Central, é isso daí. Ele usa tudo. Pra você ter uma ideia, não tem nem talheres no jantar. Você come tudo na mão, tudo com a mão. Tudo com a mão. Ei, falando disso... É uma experiência à parte, né? É como se for... Eu vou te falar que você sente até é quase religioso. Que legal. Exatamente. Foi essa... ritual. Quando você falou, me veio justamente isso. Uma ideia religiosa. É uma reverência que ele faz às tradições do Peru, aos costumes, às tradições, é muito legal. Ele usa produtos do mar, 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 produtos do
de altitude, de floresta amazônica que o Peru tem. Então ele explora todos, mas de uma maneira que ele vai fechando um círculo, como se fosse um ritual a Pachamama, assim. Eu fiz essa minha interpretação, né? A Mãe Terra, né? Então é como se fosse fechando um ciclo, e ele vai fazendo, ele vai jogando, você, assim... É até um exercício meio intelectual, porque você vai comendo, mas é até um exercício para você pensar mesmo sobre o que você está comendo, refletir sobre o que você está comendo, sabe? Então ele vai fechando um círculo, assim, você fala, meu Deus, chega no final, você fala, o que é isso, né? Que experiência foi essa, né? Então eu acho que isso levou muito em conta para ele ser, não vou dizer que é a comida mais saborosa, de repente uma comida italiana é muito mais saborosa do que aquilo. Sim. Mas eu acho que o respeito que ele tem pelas tradições e a maneira de dar um sentido para aquilo, que o que o indígena faz ali no dia a dia, ele transforma aquilo e as pessoas pagam caro. E ele fala assim, o que a senhorinha faz é que as pessoas estão pagando muito caro para fazer isso, mas a senhora faz isso que é tradição, né? Então assim, aquele outro chefe, o Gaston Acúrio, tinha, né? Ele tinha no restaurante dele também um projeto que para os locais ele tinha um desconto absurdo no restaurante dele. Para o turista ele cobrava aquilo ali, aquela fortuna. Sim. Mas para o local ele fala, tá vendo, o milho que a senhora cozinha, eu faço isso aqui e o mundo me reverencia, né? Então o Virgílio Martinez faz isso. Fala, o que a senhora faz na panela ali, eu faço e o mundo me reverencia. Então a senhora se valorize o seu produto, né? Então tem amor por isso. Bota um cropped, reage, mulher. Exatamente. Porque o mundo gosta, não é? Exatamente, mulher, se valoriza. Mas até assim, porque a gente, nessa questão da globalização e da padronização dos sentidos, dos sabores, quando você encontra um restaurante que valoriza o local, sem globalizar o sabor e a experiência, por isso que ganha tudo esse glamour. Sim. E por isso que vale a pena prestigiar também. Ali em Porto Iguaçu teve uma experiência muito legal, assim. Também não é a mais saborosa, não vou mentir aqui pra vocês. Mas toda a sobremesa é feita com erva mate. Olha aí, que Tudo legal. é feito com erva mate. Tem espuma. Produto super local. Aí é assim, ó. Ele tem um nome, assim, que é super local ali. Então, tem uma mandioca caramelizada. Tem uma espuma de erva mate e alguma coisa feita de tapioca junto. E aí ele serve aquela sobremesa com todos aqueles produtos locais. A gente pediu pra provar. Assim, não era tipo, não é ruim. Não é ruim. Mas é um sabor diferente. É um sabor diferente que o seu paladar não tá acostumado. Mas eu achei tão legal esse negócio de ele usar todas as coisas locais e montar aquela sobremesa. Gente, quanto que você pensa numa sobremesa de erva mate? Dá um novo sentido para aquele ingrediente que você usa para fazer mate, não é? Fazer o tererê. Que é uma coisa extremamente tradicional dali e tudo mais. Então eu acho muito legal. E a minha próxima pergunta a gente já definiu aqui que não gosta de ranking. A gente não gosta. Mas no seu coração, independente de vinho ou de qualquer atividade, qual é o seu lugar que você pensa, é o meu preferido, a minha viagem preferida é essa? Essa pergunta é difícil. Por quê? Difícil. Eu acho que toda viagem que você faz, você planeja, você quer ir para aquele lugar. Né, por um objetivo sentimental, você planeja, você pesquisa. Então, ela é uma viagem inesquecível e ela é especial, né? Toda viagem, eu acho que é assim, né? Quando você planeja para isso. Diferente de uma viagem a trabalho, que você vai a trabalho e coisa e tal. Mas quando você planeja a viagem, acho que toda viagem é especial. Pode ser para Foz do Iguaçu, pode ser para Buenos Aires, né? Mas eu acho, Bárbara, que talvez uma viagem assim que mexeu muito, eu acho assim, com alguns conceitos meus, foi para Lhasa, no Tibete, capital do Tibete, que eu fui tem uns 20 anos atrás. Então, o que a Carla falou lá em Salto, pode ser pela altitude, não sei se é altitude ou ar rarefeito, mas aquilo é impressionante, viu? Assim, o significado que aquilo fez, assim... me fez repensar em muita coisa da vida, sabe? Porque é um país super pobre, todo mundo sabe. O Tibete é uma região ocupada pela China, né, hoje. É uma região... eles
meio que não podem, né, assim, expressar toda a cultura deles, né? Tem aquele Palácio de Potala lindo, que era um monastério, hoje é um museu, né? Embaixo ali, parece que agora virou tipo um monte de camelô, né? Virou muito comércio. Então é triste de ver, né? Um passado ali que eles tinham uma identidade, né? O Tibete não tem nada a ver com outros países, tem uma língua própria, costumes próprios, né? Então, assim, você está de perto. Assim, foi há 20 anos atrás que o turismo não era, talvez, não era um destino turístico, né? Sim. E, assim, é legal, assim, eu, por ter essa descendência asiática, eu me misturava muito bem. Então, eu não era turista. Então, eles me confundiam como um local, né? Até. Então, eu pude participar e vivenciar muita coisa que eles... segregação até, sabe? Questão política, religiosa. Eu até comprei uma camiseta, né? Escrita Free Tibet, né? E o meu guia falou assim, você pode levar lá para o teu país, mas não use aqui, que isso vai dar muito problema para mim e para você, né? Então não pode usar uma camiseta né, em defesa da liberdade do Tibete. Então, assim, aquilo... E todo o contexto, sabe? Então, aquilo, assim, me mexeu muito, né? É de uma religiosidade, assim, absurda, né? O Tibete. Assim, aquele pessoal, como na Índia também, né? O hinduísmo também e o budismo... se aqui no Brasil as pessoas acham que são religiosas, nesses países é um absurdo. Eles rezam o dia inteiro, né? É de manhã, de tarde, de noite, rezando o dia inteiro, né? Na Índia também, sai na rua, tem incenso queimando na rua, tem santinho para lá e para cá. No Tibete também, as pessoas andam com um instrumento, com uma rodinha, não sei se vocês já viram. Ele tem um bastãozinho, uma estrutura de metal e uma correntinha com peso. Eles ficam girando. Eu acho que eu vi isso na Tailândia. Na Tailândia também, países budistas tem, né? Porque... Meu marido é budista. Ele é budista, ele então ele conhece. Aí tem aquele negócio, você fica, daí faz um barulhinho assim, né? Sim, aquele é outra coisa, né? Que é o som da criação, né? O Om, né? Não, ali tem um mantra escrito nesse negocinho. Então eles ficam rodando, porque cada vez que gira aquilo, são não sei quantas mil orações que eles ficam fazendo, então eles ficam andando aquele negócio rodando. Aí no meio da rua tem aqueles cilindros com orações que ficam rodando. Os templos, né? Que você entra ali. Então, assim, é tudo muito intenso, né? É muito intenso o Tibete. Então, eu acho que essa é uma viagem que me marcou bastante. E aí você visita o templo de Jokan, né? Que é o templo mais sagrado, né? Pro tibetano, onde estão as imagens, né? Dos Budas. Assim, tem um Buda, tem vários Budas, eles chamam de Bodhisattvas, né? Mas são Budas também, né? E lá está a imagem do Buda protetor do Tibete, né? E aí eu tava, como eu falei, eu com essa cara asiática, tudo assim, eu me misturo, né? Então ninguém achava que era turista, né? E eu fiquei olhando para uma imagem imensa do Buda protetor do Tibete, o Avalokitesvara, que é o Buda da compaixão, né? E eu falei, nossa, que coisa linda, coisa e tal, pensando comigo, né? E aí tinha um monge, alguma coisa, e falou uma coisa para mim, né? Aí eu não entendi, né? Aí tava o meu guia junto e eu falei, o que aconteceu, né? Ele falou, se você gostaria de receber uma bênção de Buda, né? Eu falei, nossa, como é que eu vou receber... Como que eu vou receber a bênção de Buda, né? Aí ele só pediu para ajoelhar, fechar os olhos. Aí eu abri um pouquinho o olho para ver o que estava acontecendo. Eu falei, que bênção que é essa do Buda, né? Ele colocou um bastão de madeira, encostou na testa do Buda e encostou na minha testa, assim. Assim, eu falei, meu Deus do céu, que coisa de arrepiar, né? Você fica arrepiado, assim, depois de uma experiência dessa. Aquele monte de gente recitando os mantras, aquele monte de incenso queimando ali dentro. Energia pura. Aí você falou, meu Deus do céu. Pode chegar eu me arrepiei. Eu fiquei arrepiado, porque a hora que aquele bastão encostou assim em mim, você fala, meu Deus do céu, que coisa. É equivalente você ir no Vaticano e o Papa pegar na tua mão e te dar uma bênção, né? Sim. Para eles, aquilo é o mais sagrado que tem pro budismo, né? Então você vai ir lá no Vaticano ali e receber uma bênção direto do Papa. E uma graça, uma bênção, uma energia boa que alguém mande pra você. Não é? É sempre bem-vindo. Com certeza. É Foi sempre. no Tibete que você me falou uma vez que as casas eram todas iguais. E aí você falou, mas por que as casas... talvez eu esteja recriando alguma parte dessa conversa. E aí você falou, não, porque lá no meu país, uma pessoa tem uma casa grande, outra tem uma casa pequena, tem uma casa amarela, outra tem casa azul, daí a pessoa não entendeu, porque não fazia sentido as casas serem diferentes. Foi no Tibete isso? Porque assim, é habitação, não é ostentação, né? A casa é para te abrigar do frio, que o clima é super agressivo ali, alto.
Casa é para morar, não é para ostentar, não é para mostrar que eu sou mais rico nem nada. Então, tem essa questão, né, de que as casas são todas iguais, não muda. Talvez um pouquinho maior, se a família é maior ou menor, mas é não muda. Pelo tamanho da família, não pelo tamanho pela da conta. Na verdade, você como né? arquiteta, São totalmente Bauhaus. Você como arquiteto, você fica em depressão ali, Bárbara. Porque não tem vai ter muita variação. trabalho. Não tem Vai ter variação. trabalho. Basicamente, a forma acompanha a função. Coisa mal passada, que tá ali numa caixinha de vidro ali, 2 semanas ali. Então, é tudo preparado na hora, que seja frito ou assado, assim, não vou comer um cheeseburger com uma salada no meio da Tailândia, né? Não vou comer sashimi no Vietnã, né? Eu tenho medo. Desculpe se algum tailandês vietnamita tá vendo, mas eu tenho um pouco de medo. Eles sabem, são países sem saneamento Não, mas mesmo aqui no Brasil, né? Você vai comer o quê? Uma salada de fruta no meio da rua? Pode acionar a carteirinha da Unimed. Tem amigos meus que foram pra Índia que passaram muito mal, passaram apurados, tiveram intoxicação alimentar, diarreia e desidratação, né? Foi o meu caso na Tailândia. Então, eu não vou comer um ceviche no meio da rua. Né? Não vou. Vou comer um ceviche dentro de um restaurante legal no Peru. Então, não vou me arriscar, né? Lá na praia, lá vou pedir um sashimi, né? Não. Então, Não, mas eu até tomei esses cuidados. Eu não comi nos mercados, nas feiras. Eu fui nessas feiras, enfim, mas não comia. Comia sempre em restaurante melhor, assim. Mas mesmo assim, eu passei... E assim, eu gosto muito do pad thai. Gosto demais. E aí eu queria experimentar vários. Então, assim, eu fui em vários restaurantes e eu sei exatamente aonde que me fez mal. E era um restaurante, foi em Koh Phi Phi, e de frente pro mar, enfim. E ele era meio badaladinho, meio baladinha, assim. Então, assim, ele não era um mercado, mas também não era o foco do restaurante, a gastronomia. E foi ali que eu passei mal e me pegou. Porque o pad thai vai aquele molho de peixe fermentado. Exato. É um perigo, né? Então, acho que ele tem que ser bem preparado, né? Senão dá problema, né? Foi um camarãozinho meio ali meio passado. Mas assim, volto milhões de vezes. Se eu tiver oportunidade, vou continuar comendo pad thai. É uma das comidas mais interessantes do mundo, né? A culinária tailandesa, pra mim, acho que perde, talvez só... Acho que Peru, para mim, hoje, talvez seja a melhor gastronomia do mundo, mas Tailândia... E quando eu fui pra Tailândia, eu também lembrava, gente, porque a gente já bateu muito papo, porque plantão, a gente fica atendendo e o anestesista e o enfermeiro fica esperando, né? Muitas coisas acontecerem. Então, a gente batia vários papos. E quando o Gerson voltou da Tailândia, ele falou pra mim 2 coisas que eu lembro. Das mulheres, que elas são muito bonitas, né? Aquele cabelo preto, pesado, assim, sabe? Elas são realmente muito bonitas e simpáticas, né? Elas são simpáticas demais. E você me falou de um peixe que foi servido numa folha de bananeira e não sei o quê. Bom, enfim, resumindo, quando eu fui pra lá, eu quis ter essa mesma experiência. E aí eu estava em Krabi, e no melhor hotel de lá, assim, porque eu falei, não, agora... E eles têm um restaurante numa gruta. Eu não sei se você chegou aí nesse restaurante. Não. E eu tive essa oportunidade. Aí eu falei, nossa. Mas realmente, é uma gastronomia sensacional. E aí, claro, né? O hotel que eu estava era tudo muito bem pensado. Desde o café da manhã, o lanche da tarde, o lanche no meio da manhã, enfim, assim. Mas, assim, as coisas bonitas. Eles colocam flor, gente, em tudo. Eu fiquei em hotéis simples também. Flor não, orquídeas, né? Isso. Orquídeas em tudo. Em tudo. E assim, por exemplo, lá em Koh Phi Phi, por exemplo, eu fiquei num hotel bem simples. Pois no café da manhã eu era recebida com florzinha pra mim embelezar. E a mesa, ela era toda colorida. E tem aqueles potes de água com pétalas que eles colocam. Gente, um cuidado. É muito bonito, né? Um cuidado que não é a classificação do hotel. É o povo que tem esse cuidado. Então, assim, eu fiquei desde um hotel 5 estrelas até um hotel super simples. Não era um hostel, mas era quase. E todos eles tinham esse cuidado. Capricho. É um capricho, né? Cara. E assim, a Tailândia é maravilhosa. Esse sul da Tailândia é lindo, né? O sul da Tailândia é sensacional. De novo, falo, tem que fazer quando é novo. Senão você tiver uma vaidade, você vai viajar 30 e poucas horas para chegar lá no sul da Tailândia. E verdade. Me conta, mudando agora de saco literalmente para mala. O que não pode faltar na sua mala de viagem? Talvez eu já falei. Sem querer eu já falei. Listinha de restaurantes e de vinhos. Na minha mala não falta, Bárbara, a listinha. Então eu vou com a lista na minha mala, na minha mochila de bagagem. Não coloco no celular, eu gosto ainda de papel. Eu gosto de papel também. Eu coloco ali os restaurantes que eu quero conhecer, com as reservas, tudo prontinho, eu imprimo tudo ali para se der algum problema.
Então, não pode faltar a listinha de restaurantes e os vinhos que eu quero provar ou trazer na mala, né? Você traz vinhos? Trago. Geralmente eu viajo com 2 malas, né? Então, uma mala de roupa e uma mala vazia para vinho. Olha que maravilha! Uma mala sempre ela vai vazia, que é uma mala Sim. especial para vinhos, né? É uma wine case, que é especial para isso. Quantas São garrafas? 12 garrafas, Que é o dá que é 23 permitido. quilos. Não, são... Se eu não me engano, são 16 garrafas, você pode trazer, mas dentro da cota, né? Que é permitida. Sim. Mas essa wine case, ela tem capacidade para 12 garrafas e ela cheia dá 23 quilos. Então, ela foi pensada para isso. pra isso. Então, são 12 garrafas de 23 quilos. E você compra essa garrafa pensando quando você vai abrir? Você já tem, assim, uma meta? Essa aqui eu vou gravar. Ó, vou abrir em tal data? Ou vai acontecendo e você toma, né? Tomo. Deixa guardado lá internamente. Tem que ser internamente. tomado, não é para ficar guardado, né? Sim. Vinho é um ser vivo. Ele nasce, ele fica jovem, maduro e morre. Ele morre Inclusive, também. Natália está precisando de novo. Então, se não tomar, ele vai morrer. Então, eu não tenho, assim, eu não vou com uma lista pensando em, vai ser para essa ocasião. Não. Eu vou assim, porque é uma lista que eu vou para aquele local e aquele local vai ter... Eu vou encontrar os vinhos que tá na minha listinha. Então, geralmente, quando eu vou para um país, eu trago só os vinhos dali. Tipo assim, não vou para a Itália e trazer vinho francês. Claro. Por mais tentador que seja, você acha ali numa loja, nossa, esse vinho tá tentador, o preço tá bom. Não. Se é Itália, eu vou trazer só vinho italiano. E mais especificamente, se for para Sicília, vai ser só vinho siciliano. Se eu for para Portugal, vai ser só vinho português. Se eu for para os Estados Unidos, só vinho americano. Então, eu me organizo dessa maneira. E aí você harmoniza, porque você serve na sua casa? Ou você leva nos restaurantes? Não, a gente geralmente eu tomo com os amigos, né? Eu sempre falo, o vinho bom você tem que compartilhar. Né? É verdade. Acho que é muito egoísmo da tua parte você tomar um vinho muito bom. Pra quê? Pra dizer que você tomou? Né? Então, o gostoso é você, todo vinho, né, quando a gente tá tomando aqui, é para compartilhar, né? Eu acho, dependendo, o vinho melhora muito com a companhia, com a comida. E sozinho, né? Que adianta, graça. né? Verdade. Que graça que tem, né? Que graça. É muito egoísmo, né? Muito narcisismo, né? Você falar, eu tomei tal vinho sozinho, né? E deixa eu te perguntar agora, porque eu estou indo para a nossa reta final agora, aqui. Você tem algum sonho de viagem ainda? Só eu servir a Carla aqui, Claro, né, gente? que já que tá chegando na reta final, a gente também... Vou colocar aqui, ó. A gente vai... Porque eu vou contar pra vocês, gente. Nós estamos a 1h e 47 minutos Meu Deus do aqui, céu, tá? Bárbara. Meu Deus, Bárbara. E não Quem parece. Quem vai Não ter paciência parece. para escutar tudo isso? Não, gente, mas Escuta. olha, que coisa mais. Escuta. E a outra, a gente faz cortes com as bom. partes mais Bom. especiais Tá e a ótimo. gente libera os cortes. Tá, Sem contar que eu consumo bastante podcast, gosto muito. E eu consumo podcast assim, como eu tenho minha vida sempre bem corrida, eu não consigo ouvir um podcast completo. Eu tenho um podcast que eu ouço que ele é 5 horas por semana. É um podcast de política internacional. Então, são 5 horas. Obviamente, eu não fico 5 horas ouvindo. Então, eu ouço um pouquinho. Tô indo trabalhar, coloco play. Ouço um pouco. Depois, um pouco, né? Quando eu tô viajando, vou ouvindo. Não consegui ouvir todo aquele. Então, é assim. Podcast é justamente para a pessoa... Porque quem ouve podcast, quando ele busca, ele tá em busca de conhecimento sobre aquilo. é então, verdade. aquilo não cansa para ele. Porque aquilo verdade. ele tá se alimentando daquela conversa. É verdade. Então, o tempo, na verdade, do podcast é mais importante a qualidade do tempo do que a quantidade. Então, pode ser 5 horas, pode ser 30 minutos de grande qualidade e 5 horas de grande qualidade. É verdade. Então, a pessoa que está consumindo, ela nem percebe isso passar. A minha questão aqui é porque senão a gente pega os nossos convidados e a gente passa a noite inteira A gente aqui. passa, a gente monopoliza. A gente né? monopoliza a vida do nosso convidado. Bom, então a pergunta é... Seu destino de sonho. Se você tem um destino de sonho ainda, algum lugar que você não foi, que você tem um sonho de conhecer. Bárbara, de novo, acho que a gente já comentou, já discutiu sobre isso. Eu acho que assim, a gente, durante a vida, a gente vai passando por fases, né? Então, não sei qual vai ser a próxima fase, né? O que eu vou gostar, né? Então, assim, na verdade, assim, hoje eu não tenho, assim... o meu sonho é... Por exemplo, eu não conheci um país nórdico, né? Eu tenho vontade de conhecer, nunca fui para Dinamarca, Suécia. Eu tenho vontade de conhecer. Dizer que é prioridade na minha lista? Não.
Mas assim, como eu falei, eu acho que a gente vai mudando, né, ao longo do tempo, conversando com as pessoas, né? Então, assim, na verdade, as viagens para mim elas vão ocorrendo assim, meio que aleatórias, de acordo com o meu momento de vida. Entendi. Entendeu? Então, com o meu momento de vida hoje vai ser tá assim. E se por coincidência eu conversar, assistir o Pod Travel e alguém falar aquilo que eu quero ouvir, vai ser essa viagem. Vai ser essa, vai ser esse lugar. Então eu estou vendo o Pod Travel, alguém fala assim, Suécia, então vai ser Suécia, entendeu? Mas eu não tenho realmente um destino dos sonhos que eu tenho que fazer. Não, eu não tenho isso. Todas as minhas viagens ocorreram por momentos diferentes da minha vida, momentos de alegria, momentos de tristeza, e que eu fiz essas viagens e fizeram sentido para mim. Viagem tem que ter um sentido. Acho que você não viaja, sabe? Porque eu quero ir. Não, acho que tem que fazer sentido, né? E você costuma viajar sozinho? Viajo bastante sozinho. É? O Tibete eu fui sozinho, né? Quando eu fui para Tunísia eu fui sozinho também. Então assim, vários locais eu fui sozinho. Eu acho que tem momentos que você quer viajar sozinho, como eu falei, depende do momento da tua vida. Momento que você quer só para você, então eu vou sozinho, né? E aliás, dependendo da companhia, é melhor estar sozinho, né? É verdade. Com certeza. Dependendo da companhia, é melhor você estar sozinho. Você não vai ter que voltar e ressignificar o lugar, né? Exatamente. E Eu às nunca vezes... fiz uma viagem sozinha. Nunca eu fiz. É muito legal. Nunca eu fiz. Olha, eu acho que não tem muita diferença. Eu acho que, sei lá, você consegue fazer as mesmas coisas. Você tá no mundo, você nunca tá sozinho. Não na tá verdade. sozinho, você sempre vai encontrar com alguém. Você vai encontrar com alguém, você vai combinar alguma coisa. Então, eu não tenho nenhum problema com isso, né? Assim, as minhas últimas viagens eu faço com amigos. São poucos amigos que eu viajo, assim, que por experiência, alguns amigos você viaja e volta inimigo. Né? É. Então, A gente já falou sobre isso aqui, não é verdade. Então é melhor você selecionar bem. Então, assim, alguns amigos eu viajo, sabe? Então dá tudo certo, é uma sincronia. Então, não tenho problema viajar sozinho. Já viajei bastante sozinho, não tem problema. E em nenhum. família? Muito bom. Eu gosto muito de viajar, assim, viajo assim. Minha mãe é uma grande companheira de viagem, né? Ai, tomara que o Otávio fale isso de mim. Minha mãe, eu gosto de viajar com a minha mãe. Otávio ganha um monte de dinheiro e me leve pra viajar o mundo com você. Não, ano passado, final do ano, minha mãe, o sonho dela era ir pra Machu Picchu, que ela ouvia falar Machu Picchu, minha mãe com 78 anos, eu falei, mãe, é agora ou nunca, porque Machu Picchu não é turismo pra pessoa de idade, né? Uhum. Né? Machu Picchu é difícil, é você subir, andar, né? Então, assim, minha mãe é uma grande companheira de viagem, era super curiosa, eu puxei muito isso a ela. Ela é muito curiosa, né? E eu também sou muito curioso. Então, viagem com família é muito bom, né? Eu não tenho mais meu pai, mas viajei com meu pai também. A gente viajava quando eu era criança, sempre viajamos tudo em família. Assim, então... Estreita laços, né? Estreita laços. E a viagem sozinha estreita laços com você mesmo, Sim, né? deve ser Você se isso conecta com você mesmo, né? É legal porque você consegue encaixar algumas coisas que no dia a dia, talvez você tá na pressa e você não consegue esse tempo para interiorizar, para refletir, para medir, para pesar. Então, quando você tá viajando, primeiro que eu acho que o próprio aeroporto já começa esse trabalho. Você já começa a abrir teu coração, você já começa a se desprender, porque você já não é mais a pessoa que você... Aquela figura que... O Dr. Gerson. Você é uma pessoa no aeroporto viajando, um passageiro. Então, já começa ali que você já começa a se desprender de tudo do seu dia a dia. E quando você já chega no seu destino, você já tá mais livre. E se você tá sozinho, você precisa pensar em você, como que você vai se organizar no meio daquele mundo todo, e aí as coisas começam você olha, você vê costume diferente, pessoas agindo diferente, e você começa a avaliar muita coisa da sua vida, e aí é um trabalho são viagens diferentes, né, né? cara? Eu acho. Viajar sozinho, com família e com amigos é diferente, né? Mas é bom também. E qual será a próxima? Você já sabe? A próxima ainda não. Tem planos, não gosto de fazer spoiler, porque não sou supersticioso, mas geralmente eu não divulgo a próxima viagem. Porque tem essa coisa de olho gordo. Ah, eu acredito. Eu acredito. Eu super acredito. Eu sempre não... pergunto, você quer contar? Porque se você não quer, a gente respeita. Porque, olha, gente, eu já tive olho gordo. Ai. Então, eu não sou supersticioso, mas nessa parte eu não faço spoiler, mas sim, já tem viagem engatada e vai ser viagem de vinho. E vai ser viagem de lugares lindos, de paisagens lindas e de vinhos aguardamos lindos. muitas fotos, porque a última foi para... Norte da Itália. Ai, gente! Sério. Gente, Sicília? Não. Não, norte. Eu tava
Lago de Garda. É. Lago de Garda que fica entre Milão e Veneza, né? E fica muito próximo já à Áustria. É a região do Trentino Alto Adige, né? Mas aonde você estava com as fotos dos limões? Lá. Era lá, neste lugar. O Lago de Garda é o maior lago da Itália. Certo. É imenso. Quando você olha assim, ele parece um oceano. Você não vê o final dele. Se eu não me engano, ele tem 200 e poucos quilômetros de circunferência, pra você ter uma ideia. Ele é muito grande. De ponta a ponta dá 50 quilômetros. Nossa! Né? Então, eu fiquei numa cidade chamada Riva del Garda, que fica bem ao norte do lago. E aí, cada dia, a gente saía para passear. E uma das cidadezinhas muito próximas chama Limone sul Garda. Ah. Então, lá tem muito, muito limão. Logicamente, limão é uma tradição de muitos séculos, o cultivo de limão ali, todos os tipos de limão e de cítricos também. Eu chego a me aguar só de lembrar da foto do limão. Não, é um negócio muito bonito. Tem ali um museu a céu aberto de limoeiros, de tudo que é tipo, e de outros cítricos, né? Que vem da época de monges, freiras que plantavam, não me lembro, uma ordem religiosa que plantava ali, sabe? E Limone sul Garda foi uma pequena pérola, que é uma cidadezinha minúscula, e a gente não estava esperando muita coisa por ela, né? Tava no roteiro, mas tava mas a gente, assim. Assim, até a Carla, ia ser assim, a gente ia passar amanhã e depois ia para a próxima cidade. Ficamos o dia inteiro e a gente não queria mais ir embora daquele lugar, né? Muito gostoso, tem uma particularidade ali, uma historinha que eles contam, que tem uma longevidade, as pessoas vivem muito ali, né? Aí parece que foi identificado um gene ali que dá algumas pessoas têm um colesterol bom, anormalmente elevado, né? E juntamente com o uso de azeite, muito azeite, a comida toda ali à base de peixes, então... Uma paisagem de tranquilidade. Aquela paz toda, a pessoa vive 120 anos, tranquilo. Né? Até eu ia viver 120 anos. Ai, mas é uma região muito bonita, é o Trentino Alto Adige, acho que é um turismo super diferenciado, não é aquele turismo de pacotão, não tem invasões de turistas, sabe? Diferente de Veneza, a gente acabou indo para Veneza também. Veneza, assim, essa última vez assim, me decepcionou bastante com Veneza. Infelizmente, eu acho que é um turismo que, assim, a qualidade do turismo de Veneza está caindo muito, né? É aquele turismo de massa. Tudo bem, acho que para quem não conhece, tem que conhecer. É uma cidade única, né? Historicamente, arquitetura, tudo. Mas a qualidade do turismo não tá legal, né? Veneza, para mim, eu gostei, não vou falar, né, assim. Mas é o tipo da cidade, e isso é raro acontecer comigo. Eu normalmente quero voltar, assim. Eu gosto de voltar para os lugares. Mas eu falei assim, beleza. Conheci e para mim tá... ok, assim. Check. Claro que se tiver uma oportunidade e Veneza tiver no roteiro, tiver com alguém que queira conhecer, eu volto. Mas não é um lugar que eu falo assim, gente, eu preciso voltar pra Veneza. Mas tem pessoas que têm casos de amor com a cidade, né? Então eu não sei, assim, né? Mas... eu me decepcionei. Eu falar a verdade, assim, faz muito tempo que não ia pra Veneza e agora eu vou voltando ali, me decepcionei. Talvez porque também eu fui em junho, né? Foi mês passado, né? Então início de alta temporada. Então a cidade estava muito cheia, eu achei tudo muito caro, tudo absurdamente caro. Os restaurantes, a qualidade dos restaurantes não gostei, mesmo assim, isso que foi uma luta para conseguir alguns restaurantes bons, mas eu achei assim, tudo muito exagerado de caro, muito tumultuado, suja, achei que estava muito suja, cidade muito mal cuidado, eu achei, sabe? Aquela Piazza São Marco, assim, muito camelô. Pomba. Não, as pombas, eu acho até bonito. Odeia pomba, né, Carla? Mas as pombas, Carla, pomba. Quando eu fui, era até bonito, dava aquele visual bonito do cartão postal da Revoada dos Pombos. Tá tão cheio de camelô, tá tão cheio de mesa de cafeteria que nem as pombas estão pousando mais. Nem as pombas tem espaço pra pomba. Eu falei, gente, não tem espaço pra pomba. Se não tem espaço pra pomba, que sai eu, né, ali no meio. Porque os cafés estão invadindo a piazza com as mesas, os camelôs estão invadindo tudo. A Piazza San Marco, eu falei assim até pros meus amigos, vai se limitar a um corredor, você vai e volta. É verdade. Porque 7 da manhã já tem aquele monte de mesa e cadeira ocupado por turistas. Que não é o nosso horário, né, Gerson? Não é o nosso horário. Já não é o nosso horário. E daí cada cafeteria um show, música ao vivo, aquela barulheira, assim, uma poluição sonora.
Um monte de turistas se acotovelando, aquelas filas imensas para entrar no Palácio dos Dodges, na Basílica, café, camelô. Nem as pombas estão ficando mais lá. Então, até as pombas, coitadas, sumiram da Piazza São Marco. A gente tá com um grupo de viajantes que vai chegar em Veneza agora semana que vem, né? Semana que vem. E aí Altíssima temporada, Altíssima né? temporada. Aí vamos ver como é que vai ser. Mas pra quem não estão conhece, indo avisados. Não, mas para quem não conhece Bárbara, vai se surpreender. A cidade não tem como, né? Não ficar... mágica. É mágica, ela é linda. É um cartão postal, né? Onde você olha é um cartão postal. A cidade, a gente antigamente falava fotografável, agora instagramável. Eu acho que a cidade mais instagramável do mundo, né? Até mais que Paris, que Roma. Qualquer canto que você olha... Né? Não, qualquer canto, corredor você olha, ela é linda. Ela é linda, né? Então não tem como, né? Infelizmente as pessoas estão deixando a cidade feia, né? Os próprios venezianos, porque são poucos que moram lá, Pouquíssimos. Inclusive, recentemente eu estava lendo sobre isso, né? Que eles não tem... Pelo preço mesmo, ficou muito caro morar em Veneza. E terrível, porque é muita gente que a vida deles ficou inviável. Então as pessoas vão embora de Veneza. Os venezianos mesmo foram embora. Mas por que eu tô falando isso? Enfim, esqueci. Não, mas enfim, a cidade, ela é realmente muito bonita, mas ela foi invadida e eles deram até uma agradecida. Claro que perderam muito dinheiro por conta da pandemia, mas eles ficaram até um pouco aliviados naquele período que a cidade no canal, deu uma respirada. Assim, a cidade... Isso que eu tava falando com algumas pessoas que trabalham, não sei se moram ali, mas que trabalham, né, e moram temporariamente. Eles falaram que durante a pandemia eles nunca viram uma Veneza tão linda. É aquela Veneza do cartão postal, né? A água mais clarinha. Aquela piazza totalmente vazia, tudo tranquilo, sem filas, né? É uma cidade linda, uma cidade mágica, eu concordo, super lindo, mas... infelizmente, assim, né? Como eu falei, eu já tinha ido a Veneza e essa vez, assim, me decepcionei bastante com ela, sabe? Vocês ficaram só no norte? Só no norte. Que delícia. Só no norte. Agora, a região do Trentino Alto Adige, eu fiquei impressionado pela beleza, viu? Tem aquelas montanhas Dolomitas, né? Que é uma coisa impactante, né? O lago, aquela água de degelo, água cristalina, parece o Caribe, né? Aquele azul, assim, parece o Caribe, né? Coisa linda. E uma coisa que eu não sabia, que Maria Callas morou ali, né? É uma cidade chamada Sirmione. Ah, é? De tão linda que ela tem a casa dela lá, que ela morou durante anos lá. A cidade chama-se Sirmione, né? Uma cidade bonita também. E tem uma fortaleza ali, um forte bonito, né? Lá ela podia treinar a voz e sofrer por amor à vontade, né? Porque é uma mulher que sofreu por amor. Nossa Senhora. E foi a primeira vez que você foi para essa região? Foi. O Trentino Alto Adige, sim. O Vêneto, a Lombardia já conhecia, mas o Trentino não. Em particular esse lago não. E a Itália, ela é muito diferente, né? O norte é um país e o sul é outro país. Não, mas na verdade, é o Brasil, né, gente? Na verdade, exatamente. Brasil. Só que lá é o contrário, assim, em termos socioeconômicos, Isso. né? O norte e nordeste é uma área mais rica, né? Mais industrializada, inclusive, né? E a parte sul já é um pouco mais... né, assim, com um fator socioeconômico um pouco menor, né? Mas as paisagens são incríveis. Agora, aquela coisa que o italiano brasileiro, de se movimentar para falar, é mais o pessoal do sul, né? O pessoal do norte já é bem mais contido, até por conta da proximidade, eu acho que dos outros países ali, da Suíça, né? Da Áustria, enfim. O Trentino Alto Adige, ele tem uma influência muito grande da Áustria e da Alemanha, né? Então, assim... É um italiano totalmente, como você falou, totalmente diferente, que não tem essa coisa de gesticular. Também, né? São diferentes. E eles falam alemão, né? Falam muito bem alemão ali no Trentino Alto. Todos falam alemão. Aliás, a maior porcentagem de turistas naquela região são de alemães, né? Então, todos falam alemão ali. E você falou do sul, né? Muita gente ali que eu conversei, que trabalha no Lago de Garda, são sicilianos, né? Uhum. Porque as condições, né, de emprego, diz que está muito difícil no sul. Então, eles vão para lá, que é super diferenciado, né? É legal essa questão das fronteiras na Europa, né? Porque você está falando de uma região... Eu não conheço, não fui para lá, né? Ali nessa... onde você... Mas eu fui mais para a esquerda, que eu tô tentando lembrar o nome da cidade, não lembro mais. Mas ela fica na Itália ainda, mas já indo para Chamonix, na França. Uhum. Deve ser ali por ali, né? E só que lá eles falam francês. Então as escolas da cidade... Era uma vila, na verdade, minúscula, de esqui, enfim, tinha coisa... né? Pista de esqui, enfim.
Mas é tudo francês e italiano. É bilíngue a cidade. Toda a cidade é bilíngue. É igual lá nessa região, algumas lojas estavam escrito em alemão mesmo. Alemão. Eu lembro até tinha, eu não falo alemão, mas era alguma coisa Haus, né? De H-A-U-S, né? Era alguma coisa de embutido, não sei o que lá, Haus, né? Falei, olha que engraçado, em alemão, né? E cheio de alemão ali dentro, comprando embutido, né? Então, muito interessante, uma região, assim, muito diferenciada. Uma Itália diferente que eu conheci, viu? Foi uma Itália bem diferente, assim, eu adoro Itália, né? Por várias questões históricas, etnogastronômicas, tudo, né? Mas essa região muito diferente. Também explorei os vinhos dali, que também tem... Bons? Bons, eles fazem bons pinots no ar, tem uma influência muito grande também ali dessa região. Então o pinot, ele faz um pinot muito gostoso. Então foi legal. Assim, não é uma região que tem grandes vinhos blockbuster, que a gente fala, né? Como a Toscana, o Piemonte, a Sicília. Não, ali são vinhos mais assim, mais quietinhos na deles, mas muito bons, muito gastronômicos. Muito bom. Gerson, então, deixa eu te falar uma coisa muito importante. A gente sempre fala aqui no podcast que o bem mais precioso que uma pessoa tem na vida é o tempo. Que você não pode vender, você não pode recuperar, ou você usa e aproveita, ou você perde. Então, uma pessoa que ela se dispõe a vir aqui, passar um tempinho da vida dela com a gente, contando e compartilhando as histórias da vida dela, pra gente é o maior presente que alguém poderia nos dar. É uma honra muito grande pra gente receber você aqui. A gente já teve a oportunidade de se encontrar em vários outros lugares. Você e a Carla trabalharem juntos. Você é uma pessoa diferenciada, você é uma pessoa muito especial. E realmente a gente ficou muito honrada de você nos ceder esse seu bem precioso. Eu que fico todo lisonjeado, Bárbara, de ficar ouvindo, né, um pouquinho das historinhas de viagem, né? Que é muito importante pra gente. A sua participação aqui foi muito especial. Esperada. Foi muito esperada. E a gente humildemente oferece o próximo Parada 747 para te responder a qualquer questão que você tenha sobre qualquer dúvida. Sobre viagem. Até quantos paus se faz uma canoa? Fique à vontade, pergunte o que você quiser. Meu Deus, o que eu vou perguntar para vocês sobre viagem? Então, vamos ver. Tá, então... A gente já conversou que a gente, né? Lógico, isso é muito individual, né? Como eu falei, a gente passa por fases, tem a questão econômica também, o orçamento é muito importante para uma viagem. Mas queria perguntar para vocês que estão nesse meio de viagem, conversam com muita gente, estão vivendo. Qual é a tendência de viagens para o futuro? O que as pessoas estão procurando? Em geral, viagens, como você falou, de natureza, de se conectar mais com a natureza, ou ainda essa questão de grandes capitais, Paris, Roma, Lisboa, ainda é o forte. Para que lado a gente está caminhando? Isso eu vou te perguntar, então vamos dividir a pergunta. Brasil e mundo. Tá. No Brasil, qual é a tendência de turismo aqui? Eu vou te responder a ideia que eu tenho mundo, porque eu venho de uma geração em que eu tenho muitos amigos que estão morando fora. Que são pessoas que eles têm um estilo de vida um pouco diferente. São pessoas que começaram a fazer a faculdade, se mudaram, foram para Ciências Sem Fronteiras, foram para um outro lugar e eles têm um estilo de vida mais desapegado. Essas pessoas tendem a querer visitar, como é que eu vou te explicar? Lugares que existem a possibilidade de não existir mais. Por exemplo, o Alasca. Eles querem conhecer o Alasca, eles querem fazer atividades de montanhas, atividades realmente de natureza. Essa conexão que as pessoas têm. Eu com você, nós temos essa conexão, nós vamos juntos. E aí a gente vai desbravar esse mundo. Eu acho que o feijão com arroz, ele tá ainda muito presente na viagem das pessoas. Para quem está começando a jornada de viagem. Exatamente. Né? Então a pessoa vai querer conhecer a Torre Eiffel, a Estátua da Liberdade, ela vai querer conhecer o Cristo Redentor, esse vai querer conhecer esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, Brasil, hoje o jalapão
É o que eu ia falar. Tá no auge. Fernando de Noronha, eu acho que até a mídia, ela tá te tendenciando a isso. Então, lugares de natureza. Lugares de não natureza. É? E isolamento. Isolamento. Um turismo de isolamento. Né? Por isso Olha que tá interessante. até as hospedagens. Não quer multidões. Tipo resort. Não é a tendência. Não a tendência é Chalé. Isso tinha uma época que era uma tendência de ficar em resorts, né? E hoje já não. Claro que tem uma ainda. Uma coisa mais personalizada, né? As pessoas querem uma coisa mais personalizada. Olha que legal. É um turismo de experiência. Porque, na verdade, a gente vive na sociedade da experiência, Gerson. Não é só no turismo. Tudo a gente quer uma experiência. A gente quer uma foto de experiência, a gente quer uma comida de experiência, a gente quer tudo, na verdade. Então, o turismo, ele não ficou fora disso. E o turismo, ele tem tudo para ser. Sim. Com esse combo. Então, por isso que hoje está no auge, justamente... tanto pela questão das transformações e do desapego, geográficas, do o desapego e o isolamento. O isolamento, olha que legal. Por isso que, como eu falei, né? As cabanas, os chalés, não é só no Brasil, não é só no Brasil. Isso é uma coisa geral das pessoas quererem se refugiar. Não quer ficar em grandes redes de hotéis, né? Coisa assim, ó, personalizada, que te traga realmente a experiência. Uma casa na árvore, uma cabana no meio de uma montanha, um chalézinho no meio da neve. Então, essa sensação do eu estar na minha casa, com as minhas coisas e tudo mais, e desbravando um lugar diferente. É a impressão que eu tenho, porque assim, eu lembro assim, antigamente tinha essas grandes redes, né? Sheraton, Hyatt, que todo mundo queria ficar ali. Né? E hoje você vê que realmente eu não quero ficar em hotel de rede, né? É uma coisa mais personalizadinha, mais experiência, né? No mínimo um hotel boutiquezinho aqui pra mim, que eu adoro conversar com a pessoa. Eu acho que é a tendência mesmo, né? Que eu imaginei que vocês iam falar isso. E assim, então foi um prazer imenso receber você aqui. Que agradeço novamente. A gente aprendeu muito com você aqui, foi muito legal descobrir as suas histórias de viagem. Eu já sabia bastante a respeito, assim, das suas experiências com vinho, mas é muito legal você mostrar para as pessoas que isso, porque hoje isso tá muito na moda, né? Então, assim, mas para você é diferente, foi toda uma construção, isso realmente é uma ciência. Sim, o significado do vinho é diferente. É diferente. Então, e toda essa construção que as pessoas não imaginam, de repente elas olham pro Dr. Gerson, elas não imaginam que você passou 30 dias em volta do Everest. Que uma das melhores experiências. No lenço umedecido, no talco. No talco. O talco é o segredo. O segredo é o talco. Depois do lenço é o talco. Aí fica sequinho, a pele fica bem sedosa. Foi maravilhoso. Gente, não se esquece de se inscrever no canal, tá? Segue a gente nas redes sociais. A gente tá lá dando dicas diárias pra vocês, falando tudo sobre o que tá acontecendo no mundo, no Brasil, enfim, na área das viagens, tentando ajudar você a conhecer o mundo todo, desbravar esse mundão de meu Deus aí. Carlinha, conta por quê. Porque o Gerson pode, a Carla pode, a Bárbara pode e você pode travel! Um beijo e até semana que vem. Tchau, nessa mesma hora e neste mesmo canal.